para o Oscar. Ele fazia o papel de um personagem chamado Michael Burry, que teria sido o maior vencedor, né, daquele colapso do subprime da crise de 2008. Né? Ele tinha uma posição apostando contra o mercado imobiliário. Ele montou essa posição antes, ali um pouco antes da hora, mas no final das contas ele ganhou uma fortuna de dinheiro quando todo aquele setor imobiliário colapsou, né? Desde então, né, ele que é gestor de um fundo de ações, fica todo mundo de olho no que ele faz, no que ele compra, no que ele fala, como os fundos são obrigados a divulgar a posição a cada 3 meses, né? O mercado financeiro tem um hábito ali de acompanhar como é que está a carteira desses grandes e famosos gestores. E aí o que acontece? O Michael Burry, nessa última atualização da carteira dele, o que chamou a atenção que está tendo um burburinho, Sardenberg? Ele zerou toda a carteira de ações dele. Então, ele é um gestor de um fundo de ações e ele, nesse último trimestre, vendeu todas as posições. Na verdade, todas menos uma. Vendeu posições, inclusive, antigas de empresas que são muito amadas, promissoras e rentáveis, como, por exemplo, o Google e, por exemplo, o Facebook, a Meta, na verdade, hoje, né? Então, ele vendeu todas as posições, diz que está preocupado, diz que a gente não tem ideia o que vem pela frente, e a única posição que ele ficou no portfólio dele, com mais ou menos uns 2, 3%, é da empresa que faz a gestão privada dos presídios dos Estados Unidos. Então, isso dá uma ideia do ânimo dele, Sardenberg. E desde que isso vazou, né, desde que perceberam isso, tem todo mundo discutindo se ele está certo, se será que ele estará certo, né? Ele pode ter errado a hora de fazer isso, como foi da outra vez, mas toda vez que um cara como esse se mexe, pelo menos faz a gente pensar. Então essa é a grande curiosidade. Saberemos daqui a algum tempo se Michael Burry estava certo novamente ou se dessa vez ele errou. Teco Medina, obrigado. Bom, ele foi gravado, né? Nem dá no... Não dá nem pra dar tchau, né? Não dá nem pra dar tchau, né? Mas a história é muito gozada, né? Quer dizer, o cara fica com as ações da empresa privada que administra presídio nos Estados Unidos. Ele tá esperando o quê? Uma onda de prisões? É porque aí vai bastante prisão, né? Os caras ganham por prisioneiro, né? Lucra, né? Aumenta o lucro, valoriza. Bom, a ver. Intervalo, voltamos com o Jorge Luque. CBN Brasil. Agosto é o mês de mega venda no Grupo Automec. É Chevrolet Zero à pronta entrega e IPI reduzido. Onix 2023 com entrada mais 48 vezes de R$ 998, mais parcela final, com documentação e primeira parcela de IPVA grátis. Cruze LTZ 2023 com taxa zero em 24 meses. E pagamos tabela FIP no seu seminovo. Tracker 2023 à pronta entrega com IPI reduzido mais documentação grátis. E nova S10 Z71 com bônus de R$10 mil. Baixe o app Automec e aproveite. A ordem é não perder negócio no trânsito desse sentido da vida. O Reserva Paineiras você já conhece, e eu poderia te dizer tudo sobre arquitetura espetacular, com plantas luxuosas de 140 e 243 metros quadrados, ou sobre a vista livre sensacional, que vai fazer você se encantar com todas as cores do amanhecer ao pôr do sol. Ou então, te apresentar os detalhes sobre a segurança do projeto, a localização ímpar, o acesso por rua privativa, a tranquilidade e tantos detalhes que nem cabem neste anúncio. Mas você não precisa acreditar em nada disso. Venha pessoalmente conhecer e comprove, porque o que é único não tem comparação. Reservapaineiras.com.br. Mais que surpreendente, único. 1h55. O CBN Brasil de hoje fica por aqui. Eu volto amanhã ao meio-dia, mas já te convidando para daqui a pouco, no estúdio CBN com Marco Guarizo, acompanhar todos os destaques e os desdobramentos da operação do Ministério Público sendo realizada hoje, inclusive com uma entrevista com o Dr. Ralph Tortman Filho, ele que é defesa do presidente da Câmara de Campinas, vereador Zé Carlos. Não perca. A todos vocês, uma excelente tarde e até amanhã. Está
construindo ou reformando sua casa ou empresa? A Garden Pisos é sua melhor escolha em pisos laminados e vinílicos, além de cortinas, persianas, toldos, papéis de parede, sofás e poltronas. Aproveite! Toda loja em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito. As melhores marcas, aliada à melhor mão de obra de Campinas e região, é na Garden Pisos. WhatsApp 19 99155 0765 ou acesse nosso site gardenpisos.com.br. Garden Pisos, a melhor opção em vestir ambientes. Com os produtos da Bluepex, você melhora a segurança da sua empresa e controla a produtividade de seus colaboradores em home office, gerenciando tudo de forma segura, simples e eficaz. Tenha proteção em sua rede corporativa com suporte 24 horas. A Bluepex é uma empresa estratégica de defesa credenciada pelo Ministério da Defesa do Brasil. Informe-se bluepex.com 0800 520 6505 ou contate um representante. Bluepex, trabalhamos para a sua tranquilidade. Às vezes a vida faz a gente parar de estudar. Por isso existe o Enseja, um exame para jovens e adultos que não puderam concluir o ensino fundamental ou o ensino médio na idade adequada. Provas 28 de agosto. Consulte seu local de prova em seu cartão de confirmação no site ensejanacional.inep.gov.br. E não falte. Ministério da Educação. Se a sua empresa de facilities é um problema, a Unicetter é a solução. Há mais de 20 anos no segmento de segurança e facilities, a Unicetter tem como prioridade excelência de atendimento e avaliação máxima de seus clientes, alcançada através de processo seletivo rigoroso e constante treinamento de sua equipe. Na hora de contratar facilities para sua empresa ou condomínio, fale com a gente, 3828-4044 ou acesse unicetter.com.br. Unicetter, tudo que é importante para você é obrigação para nós. Fique preparado para a sua próxima aventura com a Germânica Jeep. Venha conhecer toda a força, a tradição e o DNA aventureiro da marca mais desejada do Brasil. Aproveite condições imperdíveis em toda a nossa linha de veículos novos e seminovos e feche o melhor negócio. Acesse agora mesmo o site germanicajeep.com.br, fale com um de nossos atendentes e se surpreenda com as nossas ofertas. Esperamos a sua visita na Germânica Jeep. Juntos salvamos vidas. Momento do brinde com Jorge Luque. Jorge. Sardenberg, boa tarde, Leandro, boa tarde aos ouvintes, tudo bom? Boa tarde, tudo bem? O tema que ficou de ontem, por que que em alguns países a irrigação do vinhedo é proibido e por que que é praticada em outros países, Jorge? Bom, a questão da irrigação é um tabu, né? É um problema já bem antigo. Né? Quer dizer, isso é um pensamento antigo que se um vinhedo precisa de água, ele é que a região não é propícia para plantar a uva. Então, esse é um pensamento dos vinhateiros antigos. Ou seja, se você planta o vinhedo num lugar que precisa irrigar, é que o lugar é impróprio para a vitivinicultura. Então, só que isso daqui era um pensamento antigo. O que está acontecendo hoje em dia com a questão das alterações climáticas é que as secas estão sendo cada vez mais frequentes e isso está prejudicando efetivamente não só a qualidade, mas também a quantidade de uvas colhidas. Então, esse negócio tem que ser repensado. E, como eu disse, é um tabu. Na Europa, isso é normalmente, como eu disse, é a tradição, normalmente ela não é permitida a irrigação. Isso na França, com certeza. Na Itália, alguns lugares sim, outros não. No Piemonte, por exemplo, ela não é permitida. Nos outros lugares da Itália, ela pode ser utilizada. Agora, na França, não pode e está acabado. A não ser em algumas situações mais do sul da França, onde são regiões mais novas, principalmente no início da plantação, a parreira precisa de água, porque as raízes
não estão aprofundadas, então elas não vão conseguir buscar água no subsolo, digamos, quer dizer, na profundidade. Então, em determinadas situações, no sul da França, isso é permitido. Mas mesmo em Bordeaux, Borgonha, mesmo as novas plantações, você não pode irrigar. Esse ano, inclusive, na região de Pomerol, eles liberaram algumas vinícolas para fazer a irrigação em condições muito particulares e sujeitos à consulta. Quer dizer, o produtor submete a apreciação do INAO, que é o Instituto Nacional das Apelações de Origem, e isso daqui, dependendo da situação, esse órgão, que é um órgão interprofissional, quer dizer, governamental, na verdade, quer dizer, tem participação de viticultor, mas eles não apitam nada. Enfim, e mesmo assim, a coisa não está dando certo. A questão é que precisa irrigar em condições extremas, como está acontecendo esse ano, isso é ponto pacífico. No Novo Mundo, o sujeito faz o que quer, quer dizer, ele não tem problema nenhum, não é proibido. Agora, tem situações, tem vinhos que o produtor prefere não irrigar. Então, isso é uma constante. Tem um termo, inclusive, que é bem apropriado, um termo em inglês, que chama dry farming, ou seja, você cultivar a seco. Então, e alguns dos grandes vinhedos do Novo Mundo são dry farming. Ou seja, o problema todo é que se você usa, deixando de lado essa questão do pensamento antigo de que se o solo não é apropriado é melhor não plantar, então a questão é, se você usa inadequadamente, e é esse o fundamento da proibição da irrigação na França, é que você vai usar a irrigação para produzir mais e menos qualidade. Quer dizer, no fundo, o que está por trás dessa proibição é você não abusar da irrigação para permitir uma baixa de qualidade. Ou seja, preservar a qualidade acima de tudo. É por atrás disso que está toda essa questão. Agora, nas condições atuais de seca extrema, a coisa tem que ser repensada. Jorge Luque. Obrigado, Jorge. Até amanhã. Até amanhã, grande abraço. Ficamos por aqui, Leandro, produção. Letícia Valente. Trabalhos técnicos. Juliana Fonseca, Débora Gonçalves e Priscila Gubiotti. Apresentação: Carlos Alberto Sardenberg e Leandro Gouveia. Ótima quarta, até amanhã. Obrigado pela audiência. Até mais. CBN Brasil. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. Quarta-feira, 17 de agosto de 2022, o ministro da Cidadania, Ronaldo Bento, afirmou que o empréstimo consignado para beneficiários do Auxílio Brasil deverá começar em setembro. Ele não especificou uma data. A lei que permite esse tipo de crédito com desconto na fonte foi sancionada no começo do mês. O Ministério da Cidadania ainda editará normas complementares para que as instituições financeiras possam dar início às operações de crédito. Morreu hoje em São Paulo o escritor e jornalista Jorge da Cunha Lima, aos 90 anos de idade. Ele teve forte atuação na campanha das Diretas Já e foi secretário da Cultura e da Comunicação do governo Franco Montoro. Na década de 1980, Cunha Lima dirigiu a TV Gazeta e anos depois comandou a TV Cultura. A China anunciou que vai enviar tropas para a Rússia. Segundo Pequim, os militares chineses vão participar de um exercício conjunto em território russo. As manobras também vão contar com tropas de Índia, Belarus e Tajiquistão.
O Ministério da Defesa da China informou que a movimentação é parte de um acordo de cooperação anual bilateral. O país fez o anúncio em meio a crescentes tensões com os Estados Unidos. No horário de Brasília, 2h05. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. 2h06. Estúdio CBN. Oferecimento Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Apresentação Marco Guarizo. Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Estúdio CBN. Hoje é quarta-feira, dia 17 de agosto de 2022. Hoje uma cobertura especial sobre a operação feita na Câmara de Campinas, também na sede provisória. Tem até como um dos alvos o presidente da Câmara, o vereador Zé Carlos. E nós vamos direto agora ao destaque de Guilherme Pierangeli sobre a entrevista coletiva do Ministério Público ocorrida agora há pouco. Guilherme. Novos detalhes da investigação foram revelados há pouco aqui no Ministério Público durante uma entrevista coletiva de promotores que participam das investigações. E uma delas é que esse esquema foi denunciado por um vereador da Câmara de Campinas, um vereador não identificado. O esquema teria tido início no segundo semestre de 2021. Dentre as tentativas de cobrança de propina que chegaram ao MP, nenhuma foi consumada, porém o simples pedido de propina, que foi inclusive gravado, há provas de que ele correu, já é o suficiente para que Zé Carlos e o advogado Rafael Creato respondam pelo crime de corrupção passiva. O Guilherme já está voltando no Ministério Público daqui a pouco, dentro de instantes, aqui no Estúdio CBN. Ele vem ao vivo aqui ao estúdio para trazer as informações sobre essa entrevista coletiva. O corregedor da Câmara, vereador Rodrigo da Farmadic, informou que a corregedoria só poderia se manifestar depois que o Ministério Público oferecer uma denúncia contra algum parlamentar. Segundo nota enviada por ele, é de total interesse da corregedoria da Câmara elucidar os fatos noticiados pela imprensa. Como corregedor, de acordo com o regimento da Casa, tenho que aguardar uma representação em desfavor do investigado para tomar conhecimento dos fatos e abrir uma sindicância. Essa é a mensagem pessoal enviada pelo vereador Rodrigo da Farmadic, que é o corregedor da Câmara de Campinas. Daqui a pouco o advogado de defesa do vereador Zé Carlos vai conversar conosco aqui no Estúdio CBN. A sede provisória da Câmara, como eu disse, também foi alvo da operação, mas a sessão vai ocorrer normalmente. Enzo Uniani. O Teatro Bento Quirino, sede provisória da Câmara de Campinas, também foi alvo da Operação Lambuja do Ministério Público. No local, um mandado de busca e apreensão foi cumprido. A agenda da casa foi suspensa pela manhã, mas a sessão prevista para a noite de hoje deve acontecer com ou sem o presidente da Câmara, Zé Carlos, alvo da operação. Outras informações daqui a pouco aqui dentro do Estúdio CBN. Temos também o quadro Seu Direito com o advogado trabalhista José Antônio Cremasco. Você pode enviar sua mensagem para cá. E no final, no último bloco, o time do estúdio com o educador Ismael Rocha falando sobre dicas para estimular o hábito da leitura. Agradeço a todos que estão participando pelo WhatsApp 19991869070. É o Derivaldo, é a Karina Luna, a Juliana Juju, a Edith, o João Gualberto, o Emerson Santana, o Valdir Oliveira, o Marcos do Ouro Verde. Obrigado a todos que estão participando. Hoje uma abertura diferente, né? A gente vai para um intervalo, daqui a pouco
a gente já vai trazer as informações sobre essa operação do Ministério Público. O Estúdio CBN tem os trabalhos técnicos de Eduardo Rodrigues, produção de streaming de Daniel França, supervisão técnica Marcelo Eloy, chefia de redação André Berenguel, coordenação de jornalismo Flávio Paradella, direção-geral da CBN Campinas, Daniela Pedroso. Apresentação Marco Guarizo. Um rápido intervalo, as informações do trânsito nesta quarta-feira chuvosa e daqui a pouco as informações sobre a operação do Ministério Público na Câmara de Campinas. Até já! Estúdio CBN. Oferecimento Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Trânsito. Quarta-feira chuvosa, a gente sabe que o trânsito acaba piorando um pouquinho. Mário Quintino, boa tarde. Oi, Guarizo, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Eu começo falando da região central, pista molhada em praticamente todas as vias da região central. Quem segue na Glicério, inclusive, diminui a velocidade no trecho da Orozimbo Maia até a chegada para Benjamin Constant. Na Benjamin Constant, lentidão à altura da prefeitura, e quem segue pela Barão de Jaguara, aí por enquanto segue sem problemas em toda extensão. Aproveito também, Guarizo, para falar da Norte e Sul, que por enquanto o nosso ouvinte vai fazendo aí um bom caminho nos dois sentidos. Guarizo. Obrigado, Mário Quintino, você volta daqui a pouco. O Hospital Madre Teodora completa 30 anos de uma caminhada feita sempre com você. Ligue 3756-3000 para exames e consulta. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred.
escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Campinas, vôlei é na CBN Campinas. Oferecimento Good Bom, super simples. Estúdio CBN. Duas horas 17 minutos. Aconteceu agora há pouco a entrevista coletiva do Ministério Público aqui em Campinas. Você acompanhou o Guilherme Pierangeli no destaque e agora o Guilherme traz as informações completas sobre essa operação ocorrida hoje na Câmara de Campinas em duas sedes. Guilherme, boa tarde. Boa tarde, Guarizo. Boa tarde a todos que nos acompanham. Só recapitulando nessa operação, Operação Lambuja, realizada na manhã de hoje, teve cumprimento de 5 mandados de busca e apreensão, 4 endereços em Campinas, 1 em Jundiaí. O alvo era o vereador Zé Carlos, do PSB, presidente da Câmara, e também o advogado que trabalha no gabinete dele, né, Rafael Creato. Teve busca e apreensão na Câmara de Campinas, no Teatro Bento Quirino, na casa do Zé Carlos e no escritório e na casa de Rafael Creato. Nessa coletiva que terminou há pouco no Ministério Público, foram trazidas novas informações pelos promotores, de que uma dessas informações é que a denúncia que levou a essa investigação, de que havia a solicitação de propinas para a renovação e manutenção de contratos de empresas terceirizadas com a Câmara, uma solicitação feita por Creato e por Zé Carlos, segundo o MP. Essa denúncia partiu de um vereador da Câmara de Campinas e levou o MP a essa investigação. Essa cobrança de propina teria tido início no segundo semestre do ano passado. Os pedidos ocorriam no escritório do advogado Rafael Creato e também no gabinete de Zé Carlos. Inclusive, o MP disse ter gravações comprovando os pedidos, embora elas ainda não tenham sido periciadas. Não foi constatado pelo MP até agora o pagamento de propina, já que muitas das empresas que auxiliaram, né, na investigação, elas afirmaram não terem aceitado pagar propina, auxiliaram a investigação, mas não aceitaram o pagamento de propina. Mas, mesmo assim, Zé Carlos e Creato, somente pelo pedido do pagamento de propina, teriam cometido crime de corrupção passiva, segundo o MP. Não foi revelado pela investigação quantas e quais empresas receberam pedidos de propina, mas um desses pedidos, aliás, também nem valores, né, percentuais, nada disso foi revelado, mas um desses pedidos é em relação ao contrato da TV Câmara. Bom, a gente esteve, né, na coletiva agora há pouco. Os promotores Rodrigo Lopes, Felipe Bertoli e Marcos Rioli deram mais detalhes. Quem vai falar mais agora é o Rodrigo Lopes, que é o que está no meio, que nos acompanha por imagens. O Rodrigo Lopes está no meio, à esquerda dele pela imagem o Felipe Bertoli e à direita o Marcos Rioli. Vamos acompanhar. Por empresas, pessoas terceirizadas na Câmara passaram a sofrer uma tensão ali da presidência, e os fornecedores foram chamados para reuniões e em alguns casos houve pedido de vantagem indevida para que o contrato fosse mantido ou prorrogado, no caso. E inclusive com algumas ameaças, caso não renovasse o contrato, que já tinha outras empresas interessadas. Ameaças de rompimento daquele contrato, ou de que haveria outras empresas do mesmo setor dispostas a pagar a vantagem que o investigado, né, os investigados pretendiam. Existem áudios gravados por pessoas que participaram, né, da conversa, por fornecedores, que demonstram ali, a ocorrência desse pedido de vantagem. As reuniões, o senhor falou, eram algumas na Câmara, né, outras no escritório do advogado, né? Conta um pouquinho pra gente onde aconteceu. Segundo apurado até agora nos autos, teve reunião que foi realizada no escritório do advogado
mas também teve reunião realizada no gabinete do vereador. Quando o vereador estava, inclusive, era pedido para que não se entrasse com o celular, né? Fala um pouquinho disso pra gente. Sim, houve, né, quando as reuniões ocorriam no gabinete do vereador, ocorreram aí situações em que era pedido para a pessoa, para o participante da reunião, que deixasse celular e relógio no interior do banheiro, justamente para que não houvesse ali a possibilidade de gravação do conteúdo dessa reunião. Esse pedido era feito pelo próprio vereador? Sim. Tá aí então os promotores afirmando, né, que quando ia ter essa negociação do pedido de propina, era solicitado que o celular, qualquer coisa que pudesse gravar, fosse deixado em outro lugar, mas mesmo assim não adiantou porque eu impedisse ter gravações. Bom, nesses 5 mandados cumpridos hoje, houve apreensão de diversos documentos, computadores, pendrives, celulares, tudo vai ser utilizado na investigação, né, para apurar se houve efetivamente pagamento de propina, que isso não foi constatado até agora, somente os pedidos, e também se há envolvimento de outras pessoas, inclusive talvez outras pessoas ligadas a cargos públicos, Guarizo. Tá certo, Guilherme Perangeli, a gente vai continuar acompanhando exatamente porque tem muito desdobramento nisso que você acabou de dizer. A gente leu aqui também na abertura a mensagem da Corregedoria da Câmara, o vereador Rodrigo da Farmadic, dizendo que um processo de sindicância só pode, ou uma sindicância, né, só pode ser instaurada depois que chegar formalmente a denúncia do Ministério Público à Câmara de Campinas. Guilherme, muito obrigado pela participação, canal à disposição a qualquer momento para novas informações. Bom, vamos para o intervalo rapidinho, são 2h22. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Seu direito. Agora 2h24, todas as quartas-feiras, o Dr. José Antônio Cremasco, advogado trabalhista, está com a gente aqui para tirar as dúvidas dos nossos ouvintes sobre direitos trabalhistas. Dr. Cremasco, muito boa tarde, seja bem-vindo. Foi difícil chegar hoje com essa chuvinha aí, com o trânsito? Não está atormentando ainda o trânsito, está normal por enquanto. Bom saber. O assunto da semana, Dr. Cremasco, a gente está acompanhando uma cobertura completa sobre inúmeros casos de denúncias, né, de assédio contra um juiz em São Paulo. E esse juiz, ele já pediu férias logo que apareceram as denúncias, né? Queria que o senhor comentasse esse caso aí e como funciona isso, né? As pessoas se reúnem para todas denunciarem, porque as denúncias não... né, os casos de assédio não aconteceram todos juntos, né? Mas aí se junta tudo para ter mais consistência na denúncia. Como que funciona isso? Não, quando uma pessoa faz uma denúncia por iniciativa própria, se encorajou, se desgastou com aquilo, está sofrendo com aquela situação, aí, como diz, abre a porteira, né? Vendo que uma pessoa tomou essa iniciativa, outras acabam acompanhando, por isso que vai formando esse grupo grande que está aparecendo agora no noticiário, da quantidade muito grande de atos praticados indevidamente
por um juiz. Quer dizer, então a gente vê a figura do juiz como uma figura máxima, aquele total respeito, é claro que não se generaliza, né? Mas depõe contra a magistratura um ato desse, né? E, ao mesmo tempo, ele continua juiz, ele pede férias, né? Vários juízes que praticam irregularidades, né? Não é só ele, não. A dele chamou atenção pela quantidade, né? Pelo abuso do exercício do cargo, como juiz e como professor. Geralmente, o juiz, quando pratica um ato irregular, ele cai para cima, né? Sai de férias ou se aposentam com a proporcionalidade dos vencimentos. Então, tem vários juízes que passaram por irregularidade e que saíram com vantagem no contrato prestado ao Estado, né? Isso é a lei que permite, não tem como fazer essa mudança. Não, assim como nós nos submetemos ao julgamento dos nossos superiores, os juízes também se submetem a uma fiscalização praticada pela Corregedoria. Curiosamente, ele foi absolvido nas denúncias que foram feitas junto à Corregedoria. Olha que interessante, né? Então, não há assim, uma benesse. É o que está na lei, tem que mudar a lei. Praticou um ato, assim como se o empregado é demitido por justa causa, pela prática de uma falta grave e não recebe nada, o juiz também deveria receber um processo crime, né, e sair sem nada, uma mão na frente e outra atrás, e vai tocar a vida. Mas, né, tem muita coisa para ser mudada, como o senhor disse, da lei principalmente, né? Doutor Cremasco, eu não estive quarta-feira passada, né, por motivos familiares aqui, mas eu juntei algumas perguntas dos ouvintes sobre direito trabalhista da semana anterior. Vou começar pela nossa ouvinte aqui, telefone 1417. Ela ficou sem pagar o INSS por 7 anos. Tem como acertar retroativo com a Previdência o tempo que não pagou para tentar se aposentar depois? Não entra nessa porque vai jogar dinheiro fora. Não é possível recolher o INSS retroativo e nem adiantar. Tá faltando um ano para me aposentar, eu vou pagar adiantado. Não pode, não retroage, a não ser que ela tenha uma empresa, uma firma aberta, uma MEI aberta, uma inscrição na prefeitura, aí ela vai pagar, mas vai custar muito caro. Então, e tem empresas que oferecem isso, né? Eu até já citei um exemplo para o senhor aqui uma vez, porque o pessoal tenta aplicar golpes, né? Eu não estou falando de empresas idôneas, mas, por exemplo, ligaram para o meu pai certa vez e disseram para ele, então o senhor vai perder a sua aposentadoria. E se é alguém que está desavisado, que não conhece como funciona a Previdência, acaba se desesperando e dando dinheiro para golpista. Não tem alguém para orientar, né? Fica apavorado, fica naquela ansiedade e acaba dando dinheiro para bandido mesmo. Tem mais aqui, quer ver o doutor Cremasco aqui, eu estou buscando. O Clodoaldo, nosso ouvinte também diário, ele disse o seguinte, pergunta, né? Gostaria de saber quem trabalha em 2 empregos, os 2 contam para aposentadoria? Não, existe uma situação no INSS que se chama tempo concomitante. Vai contar uma vez só aquele tempo de serviço, não é somado um ao outro. O que ele tem que prestar atenção é que se ele se aposentar, quando for o INSS deferir o benefício e apresentar o cálculo, os valores que ele recolheu nas 2 atividades têm que incidir no cálculo da aposentadoria, que geralmente o INSS não faz. Ela é por tempo de serviço e não por número de empregos, né? Exato. Um ano não pode contar como 2. Não, é uma vez só, né? E prestar atenção que essa contribuição tem que incidir no cálculo da aposentadoria. Tem mais pergunta aqui da nossa ouvinte, a Juliana. Quem trabalhou por 3 anos sem registro, compensa abrir um processo? Quem trabalhou? Por 3 anos sem estar registrado. Mas nem que fosse um mês, vale a pena. É tempo de serviço e é tempo de contribuição. Se ela trabalhou um mês, não tem contrato, não assinou a carteira e ela foi demitida, ela tem direito ao fundo de garantia desse mês,
que o empregador recolha o INSS, tem um 12º de férias, um 12º de 13º e mais o aviso prévio que vai incidir também nas férias no 13º. Então não tem essa de se vale a pena ou não. 3 anos, perder 3 anos é um absurdo. Só não pode ter passado 2 anos dela ter saído do emprego, aí prescreve. Ah, tem a prescrição, então. Não adianta ir buscar hoje, por exemplo, tempo que trabalhou 10 anos atrás. Não, aí o que ela pode fazer é uma ação declaratória de ter trabalhado para fins de contagem de tempo de serviço no INSS, mas não vai gerar nenhum direito para ela em virtude da prescrição. Bom, tá respondida essa pergunta também. No caso aqui, ela já respondeu aqui, está na empresa. Aí ela tem 2 anos para frente e volta a 5. Então, a hora que ela quiser cobrar esse tempo de registro, ela pode cobrar. Mais uma aqui. Parei de pagar o INSS em 2012, até essa data estava registrada. Agora, para retornar, perderia tudo que pagou? Nunca perde o tempo de contribuição. O que acontece é perder a qualidade de segurado. Quem tem menos de 9 anos de inscrição no INSS tem 1 ano de carência. Dentro desse 1 ano não acontece nada. Mas se ultrapassar esse 1 ano sem recolher, perde a qualidade de segurado. Porém, o tempo de contribuição daquele período vai contar. Então não pode deixar de pagar. Pega o carnezinho e continua pagando. E aí, quem é autônomo, o que faz? Continua pagando, não uma previdência privada, né? Como é que fica? Como se fosse, né? Sim. E é a mais barata que tem. Vai pagando e vai contando esse tempo normal. Então, para ficar muito claro para nosso ouvinte aqui, final do telefone 3893, ela deixou de pagar em 2012 porque ela era registrada. Agora ela é autônoma, então volta a contar o tempo de serviço com esses 10 anos de intervalo. Sempre vai contar esses 10 anos, nunca, mas ela começa a pagar agora, esse tempo daqui para frente vai ser somado àquele tempo que ela era registrada. O final do telefone 8682, peço desculpas que, como a gente está ao vivo aqui, a gente não consegue ouvir o áudio, né? Talvez seja uma pergunta para o Dr. Cremasco, mas aí a gente já vai deixando para semana que vem, né? Por isso que a gente pede para o pessoal mandar as mensagens digitadas aqui para a gente fazer esse bate-papo nessa velocidade. E falando em velocidade, um processo como esse, Dr. Cremasco, ele é muito demorado para dar o ganho de causa, ou até a perda, né? O ganho da empresa? Não, existem várias situações. A Justiça do Trabalho, antes do bom dia ou do boa tarde, o juiz pergunta se tem proposta de acordo. Então, em 5, 6 meses, ele pode acabar até fazendo um acordo. Se for contestado e seguir toda a tramitação, aí é 3, 4 anos, 5 anos de andamento. Então não dá para contar, entrei com processo agora, eu vou receber amanhã. Não é assim que funciona, né? Não, demora bastante tempo até decretar o direito e depois executar, apresentar os cálculos, é um tempo muito demorado por se tratar de um processo trabalhista, de uma discussão muito singela, muito simples, e também por ser verba de caráter salarial, né? Exato. Verba alimentar, pô. Isso vai dar muito assunto para a gente, nós estamos chegando ao nosso tempo aqui, né? O Repórter CBN está chegando. Semana que vem a gente pode falar desse tempo de processo, do pedido de provas, né? Porque a Justiça vai pedir provas de um vínculo empregatício, principalmente a questão da testemunha, porque quantas pessoas trabalham na empresa que você trabalhou? Como é que ela vai testemunhar contra a empresa que ela trabalha, né? Perfeito, é isso mesmo. Então, semana que vem a gente tem muito assunto para tratar aqui no Seu Direito na próxima quarta-feira. Quero agradecer a todos os ouvintes que estão mandando mensagem. Quero agradecer também ao Dr. José Antônio Cremasco pela presença nesta quarta-feira. Quarta-feira que vem, último dia antes do horário eleitoral, na verdade o penúltimo, né? E aí a gente ainda vai fazendo esse horário, depois a gente vai ter que fazer um horário um pouquinho mais pra frente, né? Porque o horário eleitoral vai enxugar o horário do nosso programa, mas quero agradecer muito a presença do senhor. Eu que agradeço, até a próxima quarta, então. Obrigado. Obrigado, Dr. Cremasco. Agora 2h35. Repórter CBN.
quarta-feira, 17 de agosto de 2022. A Comissão de Infraestrutura do Senado aprovou o projeto que cria um marco para a geração de energia em alto mar. O relator do tema, o senador Carlos Portinho, do PL, reduziu para 1,5% a alíquota a ser paga por participação na geração de energia elétrica para empreendimentos localizados fora da costa brasileira. A matéria foi aprovada em caráter terminativo, o que significa que ela não precisará passar pelo plenário do Senado. Com isso, o texto será enviado diretamente à Câmara. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária determinou a apreensão de lotes do medicamento somatropina, de 20 miligramas. A decisão foi tomada depois de o órgão receber uma série de denúncias sobre falsificação do produto. Segundo o comunicado da Anvisa, foram identificadas unidades no mercado com rótulos não originais ou não reconhecidos pelos fabricantes. A agência enviou um dossiê de investigação sanitária à Polícia Federal. Os atrasos e cancelamentos de voos atingiram 5 milhões e 200 mil passageiros nos aeroportos brasileiros entre janeiro e julho. O número representa uma pessoa afetada a cada 7 transportadas. Ao longo de todo o ano passado, foram 4 milhões e meio de prejudicados. O número de operações aéreas em 2021, no entanto, foi menor. Os dados estão num levantamento da empresa AirHelp, especializada na defesa dos direitos de passageiros de companhias aéreas. E um incêndio que se alastra numa província no nordeste da Espanha obrigou os bombeiros a fugirem das chamas. Um trem que passava pela região teve que parar após um dos vagões ser atravessado pela fumaça. 11 passageiros ficaram feridos e 3 estão em estado grave. A Espanha é, até o momento, o país mais afetado pelos incêndios na Europa, com ao menos 390 focos registrados. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Placar CBN. Carlos Cabelo está aqui com a gente para falar da rodada, primeiro da cobertura do derby, né? De um lado, vendendo ingressos a rodo, do outro lado, torcida organizada fazendo reunião. Clima de derby, Cabelo, boa tarde. Semana de derby, boa tarde. Agora, semana de derby sempre tem novidades de um lado, de outro. A grande novidade desse derby é a venda de ingressos, né? Que está acima das expectativas. E é esperado um público perto de 15 mil pessoas no derby do próximo sábado às 11 horas da manhã, né? Até ontem à tarde, no fechamento das bilheterias ontem, 10.100 ingressos vendidos. Hoje a procura também está sendo muito grande, só nas bilheterias, as bilheterias abriram ao meio-dia e não tem venda de ingressos pelo Futebol Card. Pelo menos a informação que nós temos tirou a venda na internet? Só está pela bilheteria do Moisés Lucarelli. E as vendas de ingressos continuam. Aliás, o único setor que tem ingresso à venda é o setor onde fica normalmente a torcida visitante. Apenas aquele setor tem ingressos sendo vendidos nesta quarta-feira lá no Moisés Lucarelli. Lembrando, né, para quem não estava nesse planeta, que é a torcida única, né? Sem dúvida. Já há muito tempo, né? Já há alguns anos, né? Mais que a torcida 10, única, né? No derby, portanto, só o torcedor da Ponte Preta que vai estar presente no sábado. Bom, será que não vai ter ninguém infiltradinho lá no meio? Eu não recomendaria. É bom não ir. Principalmente camisa verde. No derby são muitos cuidados, né? Por exemplo, você começou a narrar em Campinas quando? 2012. Por acaso era na mesma emissora que eu? Sim. Tá. Em 10 anos aqui, você já deu algum palpite de quem vai ganhar a derby? Pra mim é sempre empate. Pode estar um time com o elenco do Bayern de Munique e o outro do Ibis, pra mim vai ser empate. Já teve vários momentos iguais a esse, né? Que um estava muito superior ao outro e acaba perdendo o jogo. Mas a gente fica no empate. E a Copa do Brasil hoje não tem como ter empate, né? Dois ou três? São 3 jogos hoje, né? São 3 jogos hoje. Hoje tem o Fluminense enfrentando o Fortaleza no Maracanã. Primeiro jogo 1-0 para o Fluminense. Não pode ter empate. Esse dá pra palpitar. Esse dá pra palpitar. Mas não pode ter empate. Você falou que pode ter empate. Não pode ter empate nesse jogo. Eu disse que pode? Não, você falou assim... nesse não pode ter empate. Não pode ter empate. Empate só no derby.
Nesse não pode ter empate. Se tiver empate, o Fluminense é classificado. Ah, sim. Né? O Sim, Fortaleza tem que brigar para ganhar o jogo. É. Né? Corinthians 2-0 perde o Corinthians no confronto contra o Atlético Goianiense. O jogo às 9h30 da noite em Itaquera. O Corinthians precisa reverter a situação. Dificilmente vai conseguir, porque o Corinthians não consegue marcar gols, a não ser que aconteça um aborto da natureza hoje e o Corinthians consiga marcar 2 ou mais gols para pelo menos levar para o pênalti, né? Esse confronto contra o Atlético de Goiás. O outro jogo de hoje é Atlético Paranaense e Flamengo. O primeiro jogo foi 0-0. Esse, se tiver empate, vai para os pênaltis. Se o bicho pega, né? É. Não vai ter nada a ver com 5-0 do fim de semana, Não. que os dois times estavam com o time reserva, Exatamente, nada a ver. Aquele 5-0 também foi um outro aborto da natureza, né? Então, aquele 5 gols no segundo tempo, né? Exatamente, com 4 gols de cabeça, inclusive, né? E o quarto jogo dessas quartas de final é América e São Paulo amanhã no Independência. Primeiro jogo 1-0 para o São Paulo. Carlos Cabela volta às 4 da tarde no CBN Esportes, edição única, né? Não teve a primeira, né? Mas amanhã tem, 11h30 da manhã, a primeira edição. Amanhã volta tudo. Valeu, Cabela. Até lá. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Estradas. Oferecimento Angelina Terraplenagem e Pavimentação. WhatsApp 19 3241 5052. Vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19 3753 4400. Mário Quintino, a situação de momento pelas rodovias, tem chuva também, Mário? Vamos lá, Guarizo. Tem chuva em rodovias da região e eu falo da Santos Dumont porque aconteceu uma ocorrência policial por lá. Inclusive, ainda tem um trabalho acontecendo lá na rodovia. Essa ocorrência policial, Guarizo, foi um acompanhamento a um veículo roubado. Esse carro tinha sido roubado por volta de meio-dia. Agora, no comecinho da tarde, equipes da Polícia Militar viram esse carro e um acompanhamento começou. O motorista desse veículo tentou entrar ali na rodovia Santos Dumont, mas o carro acabou ficando às margens da rodovia e esse homem fugiu. A polícia ainda procura por ele. Nesse momento, Guarizo, ainda há um trabalho acontecendo na Santos Dumont para a retirada desse veículo, que, como eu disse, está às margens da rodovia, à altura do quilômetro 73, para quem vem em direção da Prestes Maia. Isso proximidades ali do Jardim Itatinga. Por isso, atenção pela Santos Dumont, você que vem em direção da Prestes Maia. Por enquanto, não há interdição de faixa, mas vai acontecer a retirada desse veículo. Por isso, atenção à altura do quilômetro 73, principalmente em direção da Prestes Maia. No sentido contrário, Guarizo, para quem vai em direção de Indaiatuba, aí por enquanto segue sem problemas na rodovia Santos Dumont. Guarizo. Obrigado, Mário. Até já. Sabe como marcar aquele gol de placa e conquistar a sua casa própria sem pagar juros? Faça um consórcio Embracon. Acredite, um lance certo muda a sua vida. Embracon, sempre o melhor lance. Participe do desafio. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM.
Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Agora são 2h46. Voltamos a falar sobre a operação de hoje na Câmara de Campinas, que tem como um dos alvos o presidente da casa, o vereador Zé Carlos, e nós estamos com o advogado do vereador Zé Carlos, que vai conversar ao vivo com a gente aqui no estúdio CBN, Dr. Ralph Totma Filho. Dr. Ralph, muito boa tarde e obrigado por aceitar o convite aqui do estúdio CBN. Boa tarde, Marco Guarizo. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN. Dr. Ralph, primeiro, o que diz a defesa do vereador Zé Carlos? Ele seria o alvo por ser o presidente da Câmara ou é algo direcionado a ele? O que o senhor pode dizer? Olha, por evidente, o fato de ele ocupar a presidência da Câmara, isso dá à circunstância uma maior relevância, maior divulgação, não é? Pelo que eu pude perceber, é uma investigação normal, de rotina, corriqueira, em que o Ministério Público realizou nesta data o cumprimento de mandados de busca atrás de documentos que pudessem eventualmente comprovar uma denúncia feita por um empresário. Bom, houve também informação na coletiva do Ministério Público agora que teria sido uma denúncia feita por um próprio vereador em anonimato, em sigilo. O senhor teria essa informação? Sim, nós tivemos a informação de que foi um vereador quem deu início a essa situação. Sabemos, por informações que o José Carlos me passou, que é um vereador que realmente tem uma animosidade muito presente relativamente a ele. Mas nós queremos aguardar o acesso às informações, o acesso à investigação, o que nós ainda não tivemos. Para aí, então, podemos falar com base em dados concretos, com informações que realmente constam ali, que foram apuradas até então. Mas uma das hipóteses seria política, até por essa animosidade com o vereador Zé Carlos, segundo o próprio vereador, segundo o senhor como advogado de defesa, Dr. Ralph? O Zé Carlos me diz que tem sim uma conotação muito forte política nessa denúncia. Ele me disse isso hoje pela manhã. E sobre uma possível participação dele, o que a defesa nesse momento, eu sei que o senhor está aguardando os autos, mas o que a defesa tem a dizer sobre uma possível participação individual, no caso do vereador Zé Carlos, já que teria aí as informações, ou pelo menos as denúncias em cima dele? Olha, Marco, o vereador deixou muito claro para mim, primeiro, que está muito tranquilo relativamente à investigação. Ele me garantiu que jamais recebeu qualquer valor a título de propina. Inclusive, não houve apreensão de qualquer numerário, seja na sua residência, seja no seu gabinete, onde quer que fosse. Então, ele está tranquilo, mas aguardando realmente esse acesso
para que aí possa se manifestar. Inclusive, ele queria hoje marcar uma coletiva, uma entrevista, dar uma entrevista a toda a imprensa local, e por orientação minha apenas é que ele não fará isso, porque eu preferi que ele aguardasse para que nós tivéssemos conhecimento de todo o conteúdo apurado até então, para que aí ele pudesse se dirigir aos eleitores e à imprensa e aos colegas também de Câmara, esclarecendo cada um desses aspectos. O vereador Zé Carlos estará presente hoje, presidindo a sessão da Câmara, Dr. Ralph? Olha, por evidente que o mandado de busca é algo muito desgastante, o vereador Zé Carlos, claro que ficou muito aborrecido com o que aconteceu, embora respeitando, evidentemente, a atuação dos promotores, mas por orientação nossa também, sugeri a ele que hoje ele se preservasse, que ele ficasse com a família e que ele aguardasse para aí, então, depois do conhecimento, retomar sua vida profissional, sua vida dentro da política, que ele voltasse aí ao seu cotidiano. E os documentos que eram alvo da busca e apreensão foram todos entregues? Estavam em posse do vereador ou nos escritórios? O vereador facilitou, na medida do possível, todo o trabalho. Quando havia algum computador localizado e que não se tinha senha, essa senha era providenciada para que os promotores pudessem analisar. A mesma coisa relativamente a celulares. Os promotores tiveram acesso a todas as dependências do gabinete, também estiveram na Câmara em alguns setores específicos, procurando documentos. Tudo que foi possível no sentido de colaboração foi feito. E o conteúdo apreendido é muito pequeno, porque realmente não há nada de irregular, nada foi apontado e identificado, assim, pelo menos pelos promotores num primeiro momento. Então, a gente pode dizer que poucos documentos foram apreendidos. Apreendidos por uma análise, desculpa, Marcos. Para análise, sim. Mas sim, Pois não. Não, nenhum documento que evidenciasse nada, documentos que foram levados para análise. Ok. Bom, e tem outras colocações que a gente quer fazer aqui, até recapitulando, né, o que o senhor disse no início da entrevista. Para a defesa, então, o vereador, presidente da Câmara, Zé Carlos, é inocente. Sim, e ele tem essa convicção. Foi o que ele nos passou. Mas nós somente teremos condições de uma manifestação mais segura em torno dos fatos após o conhecimento do conteúdo da investigação. Mas ele está muito tranquilo, como eu já disse. Bom, e até como o senhor está representando o vereador Zé Carlos, né? Daqui a pouco nós vamos rodar uma reportagem aqui sobre a entrevista do vereador Marcelo Silva hoje pela manhã aqui, que ele pede, né, que, segundo palavras dele, abre aspas, que Zé Carlos tenha decência de pedir afastamento, fecha aspas. O corregedor da Câmara, o vereador Rodrigo da Farmadic, mandou uma mensagem para a gente aqui dizendo que a corregedoria só poderia, né, se manifestar depois que o Ministério Público oferecesse alguma denúncia contra qualquer parlamentar que fosse, não falando especificamente do vereador Zé Carlos, do presidente da Câmara, mas como nós estamos conversando com o senhor e houve até a orientação do senhor para que hoje ele se preservasse e não fosse à sessão da Câmara, haveria possibilidade de afastamento do vereador Zé Carlos do cargo? Olha, como ele está tranquilo, eu não vejo que seja o caso de um afastamento. Até porque ele não foi julgado por ninguém. Na verdade, é uma apuração preliminar que está se iniciando, não é? A manifestação do vereador Marcelo é esperada. É o que se espera de um adversário político. E isso faz parte do jogo político. É uma oportunidade que ele enxergou dentro desse contexto e ele quer, evidentemente, ter os louros dela. Agora, ninguém pode cogitar de um afastamento diante de um início de uma investigação, sendo que não há nada de concreto apurado, não se chegou a nenhuma conclusão. Então, o Ministério Público vai fazer toda a avaliação da documentação
documentação. O vereador Zé Carlos ainda vai ter que se manifestar sobre esses fatos. Provavelmente inúmeras testemunhas serão ouvidas, para que ao final o Ministério Público avalie se é o caso da propositura de uma denúncia ou de um arquivamento, que é possível no caso. Bom, quero agradecer ao advogado Dr. Ralph Totman Filho, advogado do presidente da Câmara de Campinas, vereador Zé Carlos, trouxe esclarecimentos aqui, trouxe o lado da defesa e a gente espera, claro, que no decorrer do processo falar com o senhor outras vezes também aqui, viu, Dr. Ralph? Muito obrigado por nos atender aqui no Estúdio CBN. Uma boa tarde. Boa tarde, Marco. Boa tarde aos ouvintes. Sou eu quem agradeço, estarei sempre à disposição de você. Muito obrigado. Agora são 2h56. E exatamente sobre essa declaração do vereador Marcelo Silva, né? Ele conversou hoje pela manhã com o Flávio Paradella no CBN Campinas. Vamos ouvir a opinião do vereador. O vereador Marcelo Silva defende que o presidente da Câmara, Zé Carlos, peça afastamento do cargo enquanto é investigado pelo Ministério Público. Em entrevista ao CBN Campinas desta quarta-feira, o vereador considera a Operação Lambuja mais uma notícia triste para a cidade, apesar de ainda não ter tido mais informações sobre o que é apurado. O Ministério Público investiga contratos de empresas terceirizadas que prestam serviços para a casa. O vereador afirma que ainda é cedo para pensar em uma comissão parlamentar de inquérito contra Zé Carlos, mas que a possibilidade existe. Os desdobramentos em perda de mandado, isso são fatos, obviamente, que podem acontecer, mas que nós precisamos analisar com calma. Nós precisamos ter acesso aos autos, ter acesso exatamente às provas que foram colhidas. A gente sabe que talvez possa demorar algumas semanas, né? São muitos documentos, computadores, para ver realmente o que tem de prova concreta em cima disso. O vereador acredita ainda que Zé Carlos vai pedir afastamento do cargo de presidente da casa. E agora, na nossa casa legislativa, nós não vamos nos aceitar. Isso que fique muito claro, que o vereador Zé Carlos tem a decência de pedir o seu afastamento da presidência. Marcelo Silva explicou também que no regimento interno da Câmara, 1/3 dos vereadores pode pedir a destituição de membros da mesa. Então, se Zé Carlos eventualmente não se afastar por decisão própria da presidência, 11 assinaturas podem forçar essa saída. Isso não afeta o cargo de vereador. Zé Carlos e o advogado comissionado Rafael Crato são suspeitos de corrupção passiva. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos na manhã desta quarta-feira na Câmara de Vereadores, no bairro Ponte Preta, na sede do Legislativo, no Teatro Bento Quirino, na casa de Zé Carlos, na Vila Padre Anchieta, no escritório de Rafael Crato, em Campinas, e na casa dele, em Jundiaí. De Campinas, Felipe Pereira. Estúdio CBN. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM.
agosto é o mês de mega venda no Grupo Automec. É Chevrolet Zero à pronta entrega e IPI reduzido. Onix 2023 com entrada mais 48 vezes de R$ 998, mais parcela final, com documentação e primeira parcela de PVA grátis. Cruze LTZ 2023 com taxa zero em 24 meses. E pagamos tabela FIP no seu seminovo. Tracker 2023 à pronta entrega com IPI reduzido mais documentação grátis. E nova S10 Z71 com bônus de R$ 10.000. Baixe o app Automec e aproveite. A ordem é não perder negócio. No trânsito desse sentido da vida. Posto JP agora é bandeira BR. A energia que vibra. Etanol a 3,69. Gasolina comum 4,99. Diesel S10 6,85. Avenida Benjamin Constant com Dr. Quirino. Venha nos conhecer. Às vezes a vida faz a gente parar de estudar. Por isso existe o Enseja, um exame para jovens e adultos que não puderam concluir o ensino fundamental ou o ensino médio na idade adequada. Provas 28 de agosto. Consulte seu local de prova em seu cartão de confirmação no site ensejanacional.inep.gov.br. E não falte. Ministério da Educação. Eletromídia Residencial, substituindo o comunicado de papel pelo digital no seu elevador. Uma solução de comunicação para conectar síndicos com seus moradores. Modernize a comunicação em seu prédio. Já são 300 telas só em Campinas. Acesse eletromidia.com.br. Está construindo ou reformando sua casa ou empresa? A Garden Pisos é a sua melhor escolha em pisos laminados e vinílicos, além de cortinas, persianas, toldos, papéis de parede, sofás e poltronas. Aproveite! Toda loja em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito. As melhores marcas, aliada à melhor mão de obra de Campinas e região, é na Garden Pisos. WhatsApp 19 99155 0765 ou acesse nosso site gardenpisos.com.br. Garden Pisos, a melhor opção em vestir ambientes. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Olá, eu sou Antônio Paulo Espeleta, superintendente social da Legião da Boa Vontade. Estou aqui para fazer um convite muito especial. Realizaremos o 27º Congresso Internacional de Assistência Social da LBV. Será nos dias 30 e 31 de agosto, das 19h30 às 21h30. Participem, inscrevam-se pelo site lbv.org/Congresso Social. Repórter CBN. Quarta-feira, 17 de agosto de 2022. O Ministério Público Eleitoral informou ao TSE que o processo de candidatura do presidente Jair Bolsonaro está incompleto e que o partido dele, o PL, precisa apresentar parte dos documentos exigidos até 12 de setembro. Caso isso não ocorra, existe o risco de o registro ser negado. Segundo o MPE, ainda faltam certidões criminais expedidas pelas Justiças Estadual e Federal do Rio de Janeiro. A Amazônia Legal apresentou o maior desmatamento em 15 anos. A informação é do Imazon, o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia. 10.781 km² de floresta foram derrubados entre agosto de 2021 e o mês passado. A área equivale a 7 vezes a cidade de São Paulo. É o segundo registro consecutivo em que o desmatamento ultrapassa a marca dos 10.000 km² no período. Somadas, as áreas destruídas nos últimos 2 calendários chegam a mais de 21.250 km², quase o tamanho do estado de Sergipe. O Imazon atribuiu o crescimento do problema à falta de fiscalização e punição. E uma estudante foi condenada na Arábia Saudita por acessar e utilizar o Twitter. A pena inicial era de 3 anos de prisão, mas foi ampliada para 34 anos depois de um promotor público revisar o caso. Salma Al-Shehab estudava na Universidade de Leeds, na Inglaterra, e retornou ao país natal em dezembro de 2020 com a intenção de levar os 2 filhos e o marido ao Reino Unido. No horário de Brasília, 3 horas e 4 minutos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Ainda Trânsito. Oferecimento Unicred, instituição financeira cooperativa especializada na área da saúde. Vamos atualizar o trânsito em Campinas agora, com esse tempo chuvoso, Mário Quintino. Vamos lá então, Guarizo. Tempo bem preguiçoso nessa quarta-feira, né? Vou começar com informações da Andrade Neves, o nosso ouvinte que vai em direção do Castelo, encontra trânsito intenso, principalmente da Estação Cultura até a chegada para Benjamin Constant, por isso atenção aí na Andrade Neves. Quem segue na Alix da Cunha segue sem problemas nesse momento, 2 sentidos em toda extensão, e quem vai para a rodoviária, por enquanto, encontra boas condições na Doutor Pereira Lima, inclusive no acesso para o embarque e também para o desembarque lá do terminal. Guarizo. Obrigado, você já volta, Mário, com as informações do trânsito. Quando seu cachorro tem pulgas ou carrapatos, é preciso agir rápido. NexGard é um delicioso tablete sabor carne que protege o seu amigão por todo o mês. Garanta o seu e proteja-se dos parasitas. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Tempo e temperatura. E esse frio, esse tempinho chuvoso, veio para ficar, Felipe Pereira? E aí, hein? Pois é, Guarizo, de volta para falar da previsão do tempo, que tá cada vez mais maluco, né? Porque a gente tinha previsão de sol hoje, temperaturas na casa dos 28 graus aqui em Campinas, só que o tempo virou, né? Inclusive agora à tarde teve registro de garoa em alguns pontos e até de uma chuva, não muito forte, mas uma chuvinha em alguns pontos aqui da região de Campinas. Isso aconteceu por causa da mudança no sentido do vento, lá na divisa entre entre o estado de São Paulo e o Paraná. Lá está acontecendo a frente fria mais forte. A frente fria que vem aqui para nossa região está lá nesse momento. E a mudança do vento empurrou algumas dessas nuvens de chuva para cá. E foi por isso que acabou chovendo hoje. Não foi uma quantidade muito relevante, mas acabou vindo antecipadamente. Amanhã sim, aí sim nós temos a previsão de chuva mesmo, chegando mais forte na parte da tarde. As temperaturas mínimas em Campinas agora à noite devem chegar na casa dos 17 graus, 16, com essa mudança aí do tempo. Estava previsto aí 19
19 e para amanhã os termômetros devem chegar a 25 graus, talvez nem isso, se a chuva vier até mais cedo do que está previsto. Bom, a tendência do tempo nublado continua nesse resto de quarta-feira, então preparem-se para um eventual uso do guarda-chuva e preparem também o cobertor, porque vai fazer um friozinho à noite. É com você, Guarizo. Tá certo, Felipe, mas você não tem culpa, que previsão é uma coisa, né? Até ela se confirmar, né? Se o tempo virou, não dá pra reclamar do homem do tempo. 3h10. Tendências e atualidades com Paulo Leone. Oferecimento Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo. Um verdadeiro clube no coração do Parque Ecológico. E agora vamos saber como é que está a situação de momento nas rodovias aqui da região, inclusive com a confirmação do acidente, né, que você falava no outro bloco das estradas, Mário Quintino. Exatamente, Guarizo. Essa ocorrência não é uma ocorrência policial, um acompanhamento a um veículo roubado que aconteceu na Santos Dumont, proximidades lá do Jardim Tatinga. Inclusive, agradecendo, a participação do Guilherme, nosso ouvinte que passava por lá e comentou também sobre essa situação. O veículo ainda está nesse local para quem vai em direção da Prestes Maia, por isso atenção aí na Santos Dumont. Sentido contrário, em direção de Indaiatuba, segue com boas condições em toda extensão, Guarizo. Muito obrigado, Mário Quintino. A solução que você procurava para a gestão de frotas chegou. DriveBee Fleet, uma plataforma 100% online com rede de oficinas credenciadas, manutenção preventiva e corretiva. drivebee.com.br. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred.
Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Apresentação: Marco Guarizo. Conexão Regional. Começando a conexão regional desta quarta-feira por Americana. A gente está vendo o Vladimir Catarino encapotado. Tá frio aí em Americana, né, Vladimir? E o pai e o filho que você trazia as informações ontem, né, que não cruzavam, né? Eles não estavam no mesmo lugar do crime pelos quais eles haviam sido presos, acabarão soltos. Boa tarde. Boa tarde, Guarizo. Boa tarde a todo mundo que está ligado conosco. Pois é, né? Terminou, aparentemente, num primeiro momento, em liberdade para os dois suspeitos que foram presos. A gente já falou sobre isso durante a semana. São os dois suspeitos de um assalto que teria acontecido no bairro Terras do Imperador, um dos mais nobres da cidade. O Clóvis Conceição Costa, de 50 anos, e o Alisson Augusto da Silva, de 21 anos, são pai e filho. Eles teriam sido reconhecidos pela vítima, uma mulher, né, que estava na casa, de onde foram levados diversos artigos, joias e dinheiro também. Mas a defesa apresentou documentos comprovando que os homens não estavam na cidade ou não estavam na região ali do bairro no dia do assalto. O pai estaria numa consulta a mais de 5 quilômetros longe, no núcleo de especialidades da cidade, enquanto o filho estava realizando um carreto na Grande São Paulo. Inclusive, ontem houve o depoimento da pessoa que contratou esse carreto, confirmando que realmente estava realizando esse trabalho, portanto, não teria como ele estar no local do assalto, do crime que aconteceu no dia 30 de junho. A Justiça determinou a soltura dos presos, eles estavam na cadeia pública de Sumaré, e a libertação deles aconteceu no começo da tarde desta quarta-feira. O caso não termina por aí, continua sendo investigado. A Justiça vai continuar investigando, né, todos os depoimentos, inclusive houve o reconhecimento por parte da vítima. Tudo isso vai ser levado em conta na investigação que persiste, que continua, mas a família que realizou diversos protestos pacíficos, né, na cidade, também ali na região da cadeia pública de Sumaré, está comemorando. Os dois homens já estão soltos e já estão em casa. Caso complicado, né, Guarizo? A gente já falou sobre isso. Lógico, tem a questão do reconhecimento por parte da vítima, mas, por enquanto, eles estão liberados, estão soltos e já foram para casa, Guarizo. É complicado, mas aí está provado pelo depoimento de quem contratou o carreto que não é ele o culpado. Até onde eu sei, ainda não existe roubo virtual, assim, dessa forma, né? Remoto, né? Remoto, isso. Ainda não. Existem outros tipos de crimes remotos, mas roubo ainda não é possível. Inclusive, existem câmeras também, imagens e câmeras de monitoramento das estradas que mostram o caminhão que pertence ao pai, né, e estava sendo dirigido pelo filho, passando por diversas estradas da Grande São Paulo, né, rodovias da Grande São Paulo, comprovando que o veículo passou por lá também, e com o depoimento dado por essa testemunha, fica comprovado que eles não participaram desse assalto. Houve o reconhecimento por parte da vítima, mas essas provas foram mais contundentes, se é que podemos dizer assim, o que gerou aí a libertação de pai e filho que já estão livres, já estão em casa. Como a corneta vem rápido aqui, Vladimir, claro que existe crime virtual, mas aí é golpe, é outra história. Você não pode acusar alguém de roubar uma casa estando em outra cidade, né? Por enquanto, tiram esse modo, né? Provavelmente, em algum momento, isso vai ser possível, mas por enquanto, felizmente, ainda não é. Hoje eu vi que estão vendendo terreno no metaverso. É cada coisa que... Não estou preparado para essas modernidades ainda. E você falou...
E aí você falou sobre o fato de eu estar encapotado, eu já tinha preparado o link todo na rua, né, aproveitando ali o som ambiente, mas não dá, começou a chover, tá um ventinho frio também, então eu tive que recorrer à segurança de uma área mais coberta. Tá certo, obrigado, Vladimir Catarina, um abraço para você, até amanhã. Um abraço, até amanhã. Vamos ver, o Carlos Gomide vai ficar ao lado dele agora? Vamos ver se o Carlos Gomide... Não, o Carlos Gomide tá de camiseta, tá tranquilão, naquele estúdio bastante, como é que se diz, com uma acústica muito boa, e o Gomide vem falar sobre a CPI do IPTU, que tem dado tanta polêmica aí na cidade de Limeira. Olá, Carlos Gomide, muito boa tarde para você. Fala, Guarizo, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que acompanha a programação da CBN. Tem terreno no metaverso e tem passagem de ônibus espacial também que as pessoas vendem pela internet. Eu já ouvi essa aqui em Limeira. Passagem de ônibus espacial. Eu queria saber quem é que vai para ônibus, quem é que vai para o espaço, mas tudo bem. Aliás, às vezes dá vontade de mandar algumas pessoas para o espaço, mas tudo bem. Não dá vontade? Às vezes dá, não dá vontade de... Dá, mas é que teve aqueles foguetes lá, esses ônibus espaciais aí, que levaram uma meia dúzia de gente lá para dar uma volta por 10 minutos e voltar, não teve isso aí? Teve, não, mas tem gente que se dá vontade de comprar passagem de ida só, né? E fala, agora você se vira para voltar, né? Mas tudo bem, às vezes... Por enquanto ainda não vai ser possível isso, viu? Eu creio que daqui a um tempo a gente vai conseguir mandar a gente para o espaço. Aquelas pessoas desagradáveis que existem em todos os lugares. Muito. Ô, Guarido, falando a respeito do IPTU, a gente tem acompanhado também desde o dia 23 de junho, depois da prisão daquelas 9 pessoas que nós registramos aqui também na CBN em tempo real, naquela manhã de quinta-feira, a gente vem acompanhando a Comissão Parlamentar de Inquérito instaurada na Câmara Municipal, para tentar ajudar, né, e para investigar um outro lado. Claro que até conversei com o Dr. Leonardo Birger, que é o responsável pela investigação da esfera policial, e ele me disse que ele deve utilizar os depoimentos usados na CPI para a polícia também. Ele vai aproveitar, porque a CPI já está ouvindo, é o mesmo interesse, então ele deve também usar esses depoimentos. Mas a CPI ontem se reuniu porque foi levantada uma informação interessante. Daquela lista de 170 supostos beneficiários, e que deve ter muita gente inocente, é isso que está se mostrando, os depoimentos que estão sendo colhidos na CPI, 53 contribuintes, 53 dessas pessoas têm residência, não é que moram, mas têm residência no mesmo condomínio, um condomínio pertencente ao empreendimento imobiliário aqui na zona rural da cidade, numa rodovia, aqui, aliás, uma rodovia importante do estado de São Paulo. As margens dessa rodovia tem um condomínio, e esse condomínio, 53 pessoas que estão naquela lista dos 170 têm imóveis nesse condomínio. Eles não necessariamente moram nesse local, mas têm um imóvel. E isso chamou atenção por parte da Câmara Municipal, da CPI da Câmara Municipal, que se reuniu e decidiu começar a chamar essas pessoas primeiro para depor. E o empreendimento, a empresa responsável pelo empreendimento, também será chamada para prestar esclarecimentos. Com isso, o depoimento do secretário municipal de Segurança Pública e Defesa Civil, Wagner Mark, que estava marcado agora para sexta-feira dessa semana, foi remarcado para abrir local, para abrir espaço nessa agenda. A secretaria ia falar da investigação da Polícia Civil, porque ele, como secretário e como policial civil licenciado, também ajudou nessas investigações. Ele não tem nada a ver com isso, está lá para colaborar mesmo. Então, a informação é essa, de que 53 pessoas daquela lista têm imóveis no mesmo condomínio, e isso chamou atenção. Agora, resta saber se é uma triste coincidência ou se tem algum tipo de caroço nesse angu. É isso que a CPI vai tentar descobrir a partir de agora, nesses próximos depoimentos, viu, Guarizo? Mas todo mundo no mesmo lugar, hein? Deve estar bom o preço aí do imóvel. Alguma coisa, algo um pouco estranho nisso. Algum caroço tem que ver o tamanho do caroço, quem foi que jogou o caroço nesse angu. Mas tem, a gente sabe, claro que a gente sabe que deve ter de fato alguma ligação entre essas pessoas e elas morarem no mesmo condomínio. A CPI vai tentar investigar e certamente a polícia também está de olho, lembrando que são 2 investigações paralelas, mas que querem chegar no mesmo local. Claro, a CPI com uma visão um pouquinho mais administrativa no âmbito da Prefeitura Municipal, mas também certamente está ajudando a esfera criminal, a polícia, o Ministério Público, que estão investigando essa situação que se formou e está longe de terminar, porque foram só 6 meses. Lembrando que a Prefeitura
já falou que deve retroagir alguns períodos a mais. Inclusive, um vereador que fazia parte da CPI abriu mão, porque na legislatura passada do Mário Botion, na primeira eleição do Mário, o doutor Júlio, que hoje é vereador, era vice-prefeito. Então, ele está licenciado ou pediu para sair da CPI, justamente porque o período que ele estava na prefeitura deve também ser investigado. Então, para não ter choque de interesse, ele saiu, o que denota que, de fato, vai retroagir mais e certamente mais pessoas, porque esse esquema parece ser um esquema que estava funcionando já há um bom tempo na Prefeitura Municipal. Pois é. Muito obrigado, Carlos Gomide, pela participação. Para me despedir de você, mensagem do Guilherme do Ouro Verde. Mandar pessoas para o espaço até mandamos. O problema é que elas não vão. Um abraço, Gomide. Tchau, um abraço para todos aí. Fiquem com Deus, até amanhã. Valeu. 3h25. Agora nós vamos a Piracicaba. Rafael Fioravante vai falar pra gente sobre o auxílio taxista. Sabe, quando eu trabalhava em Piracicaba, a empresa que eu trabalhava, ela contratava uma empresa de táxi. Já andei muito de táxi aí em Piracicaba, viu, Rafael Fioravante? E tem alguns taxistas que vão dar uma recheadinha no bolso porque estão precisando. Boa tarde para você. Boa tarde, Guarizo. Boa tarde a todos os ouvintes. Olha, não sabia que era taxista aqui em Piracicaba, viu? Quando foi isso? 2012. A empresa ficava ali em frente ao Teatro Municipal, aí tinha cooperativa, né? A gente, quando tinha que fazer uma pauta externa, a gente chamava o táxi. Seu Luiz era o taxista, eu lembro que a maioria das vezes eu ia com ele. Olha só que legal, muito bacana. Bom, boa tarde a todos. Taxistas aqui de Piracicaba já podem receber os R$2.000 do auxílio do governo federal. De acordo com o levantamento daqui da Prefeitura, 270 motoristas cadastrados já se enquadram nos critérios. Aliás, foi a própria Prefeitura daqui de Piracicaba, Guarizo, que informou o governo quais cumprem os requisitos. Ao todo, foram 254 permissionários e 19 auxiliares. O pagamento do benefício ocorre por meio da poupança social digital, administrado aí pela Caixa Econômica Federal, e que pode ser acessado por meio do aplicativo Caixa Tem. Para que o profissional receba o benefício, é necessário preencher alguns requisitos, como, por exemplo, estar com CPF e CNH regularizados, ter registro para exercer a profissão, emitido no máximo até o dia 31 de maio deste ano, e, claro, ser motorista de táxi titular da concessão, permissão, licença ou autorização emitida pela Prefeitura. As primeiras e segunda parcelas foram pagas já ontem, tá? Dia 16. Agora, a terceira parcela está com previsão de pagamento, Guarizo, para o dia 24 de setembro. É com você. Tá certo. Bom, é uma ajuda muito bem-vinda para os taxistas, né? Agora o combustível começou a baixar, mas mesmo assim está muito caro. Um abraço para você, Rafael Fioravante. Até amanhã. Até amanhã, Guarizo. Um grande abraço. Agora são 3h27. Estúdio CBN. Oferecimento Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu.
escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Com uma variedade de saladas e frios, churrasco com carnes nobres, massas, comida japonesa e os mais deliciosos pratos quentes da nossa culinária, além de uma mesa de sobremesa variada com tortas, doce, pudins, mousses e frutas. Faça de seu almoço um ritual gastronômico ou peça delivery. Mama Maria Restaurante, estacionamento grátis com manobrista, Rua José Pires Neto 214, Cambuí. Às vezes a vida faz a gente parar de estudar. Por isso existe o Enseja, um exame para jovens e adultos que não puderam concluir o ensino fundamental ou o ensino médio na idade adequada. Provas 28 de agosto. Consulte seu local de prova em seu cartão de confirmação no site ensejanacional.inep.gov.br. E não falte. Ministério da Educação. CBN Serviço. A Prefeitura de Indaiatuba abriu um processo seletivo para preencher 253 vagas em 32 cargos. As oportunidades vão do nível fundamental incompleto até o ensino superior. A maior oferta é para o cargo de professor docente 1, com 100 vagas. Há ainda oportunidades para eletricista, pedreiro, agente de serviços operacionais, agente de organização escolar, assistente social, auxiliar de desenvolvimento educacional, contador, enfermeiro, engenheiro ambiental, entre outros cargos. Os salários vão de R$ 2.860 a R$ 13.919. Os interessados podem se inscrever no concurso público até o dia 8 de setembro pela internet. O endereço eletrônico é nossorumo.org.br. A informação é de Celina Silveira. Começou a temporada 2022-2023 do vôlei masculino e na CBN Campinas você terá informações diárias nas 2 edições do quadro Hora do Vôlei, dentro do CBN Esportes primeira e segunda edições, além de todas as emoções dos Jogos do Vôlei Renata, que serão transmitidos nos 99.1 FM e youtube.com/esportecbn Campinas. Vôlei é na CBN Campinas. Oferecimento Good Bom, super simples. Teatro. Bruna Luisi, que está entre os principais destaques da comédia stand-up no Brasil, se apresenta em Campinas, com piadas audaciosas e estilo ácido e irônico. A humorista conquistou um grande número de seguidores nas redes sociais e tem se destacado num gênero, até então, dominado pelos homens. As apresentações ocorrem às quintas-feiras, no Teatro Oficina do Estudante Iguatemi, no 3º piso do shopping, nos dias 18 e 25 de agosto, às 9 da noite. Os ingressos são R$ 80,00 inteira e R$ 40,00 meia entrada, nas bilheterias do teatro ou pela internet ingressodigital.com.
A informação é de Valéria Rain. Repórter CBN. Quarta-feira, 17 de agosto de 2022. Termina amanhã o prazo para os eleitores solicitarem o voto em trânsito. Qualquer cidadão que esteja com a situação eleitoral regularizada pode pedir a transferência temporária do local de votação para outra seção dentro do Brasil. O requerimento deve ser feito presencialmente em qualquer unidade de atendimento, como o cartório ou posto de atendimento. A relação dos locais onde será possível votar em trânsito pode ser consultada no site do Tribunal Superior Eleitoral. A Polícia Federal cumpriu 27 mandados de prisão preventiva e apreendeu 18 toneladas de cocaína numa operação contra um esquema de tráfico de drogas internacional e lavagem de dinheiro. 2 suspeitos continuam foragidos. Um deles está no exterior. Os agentes cumpriram ainda 34 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul. A Justiça ainda determinou o bloqueio de até 500 milhões de reais para 39 pessoas físicas e jurídicas. 2 pessoas morreram na explosão de uma fábrica de fogos de artifícios em Santo Antônio do Monte, no interior de Minas Gerais. A Polícia Civil investiga as causas e as circunstâncias do acidente. A perícia está no local da explosão. As identidades das vítimas ainda não foram divulgadas. Foi encontrado hoje o corpo de um soldado da Índia que desapareceu há 38 anos numa geleira na fronteira com o Paquistão. Segundo o Exército, ele participou de uma operação em 1984, quando os 2 países se enfrentaram pelo controle da região. Será realizado um funeral com honras militares ao soldado. No horário de Brasília, 3h36. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. CBN Saúde. Nesta semana, o tema do CBN Saúde é a obesidade mórbida em crianças, os tratamentos e como evitar a doença, com a médica pediatra Cíntia Rissato Sabioni. E a atividade física deve ser estimulada a partir de que idade na criança? A atividade física deve ser estimulada já nos primeiros meses de vida. O sedentarismo só atrapalha todo mundo desde a infância. Então, que seja uma hidroginástica, que seja uma natação do bebê, aqueles bebês que já aprendem a nadar quando saindo da barriga da mãe. Brincadeira de rua, soltar pipa, pega-pega, esconde-esconde. Nadar em casa, brincar, correr, sempre com supervisão de um adulto, obviamente. Vão diminuir a taxa de obesidade infantil. Uma boa qualidade de sono também é importante e, gente, não se pode esquecer, as horas de tela devem ser totalmente evitadas antes dos 2 anos de idade e devem ser limitadas a 2 horas por dia na infância e na adolescência. 2 horas por dia inclui celular, tablet, computador, televisão, tudo. Isso previne, protege a criança não só de muita porcaria que vê na internet, mas também da obesidade infantil. O tema desta semana é a obesidade infantil, com a médica pediatra Cíntia Rissato Sabioni. Valéria Rain para o CBN Saúde. Trânsito. Vamos saber as condições agora do trânsito pelas principais vias aqui na cidade de Campinas, Mário Quintino. Vamos lá então, Guarizo. Eu trago informações da John Boy Dunlop. O trânsito já é intenso para quem vai em direção da região central, principalmente à altura do Jardim Londres, proximidades do Balão e também da Avenida Brasília. Por isso, atenção aí na John Boy. Quem segue na Brasília, por enquanto, segue sem problemas em toda extensão. E na Rui Rodrigues, o nosso ouvinte também faz bom caminho em direção do Ouro Verde e na chegada para a região central. Rapidamente, Guarizo, eu quero trazer uma atualização da rodovia Anhanguera. Aconteceu um acidente com um motociclista à altura do quilômetro 113 em Sumaré, na pista sentido interior.
Esse motociclista não sofreu ferimentos, a pista foi um acidente que aconteceu há alguns minutos, então nosso ouvinte já faz um bom caminho aí em direção do interior, utilizando a rodovia Anhanguera na altura de Sumaré, e por enquanto a pista sentido capital também tem boas condições. Guarizo. Muito obrigado, Mário Quintino, até amanhã. Até amanhã. Com o seguro Mafre Vida, você tem apoio em diárias de internação hospitalar. Fale com o seu corretor. Mafre, cuidamos do que é importante para você. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Time do Estúdio. Eduque-se com Ismael Rocha. Professor Ismael Rocha, o titular do time do estúdio às quartas-feiras, e hoje vem falar de um assunto tão importante que deveria já fazer parte de toda a educação de uma criança, de um adolescente, de um jovem, mas que nem sempre é assim. É o hábito da leitura, né? Muitas vezes a gente cresce sem esse hábito que vai fazer tanta falta para vocabulário, para conhecimento, para tudo que a leitura traz. Eu não consigo, pelo menos, lembrar, professor, de algo que a leitura traga de ruim. Boa tarde. Boa tarde, Guarizo. Boa tarde, ouvintes da CBN. Eu também não consigo lembrar, Guarizo, de algo que a leitura, principalmente a leitura de coisas boas, traga de negativo para os nossos meninos e meninas. E a minha conversa hoje, Guarizo, é com os pais, porque a escola tem sim
a responsabilidade de ajudar as crianças a que se desenvolvam na leitura, a que realmente aprendam a ter este hábito de sempre ter um livro à mão, mas se não houver por parte dos pais um incentivo, um foco para que realmente os nossos meninos e meninas possam ter esta frequência na leitura, nós não vamos ter isto como um fato. Porque se os pais estão de braços cruzados, nós acabamos de ouvir aí a doutora falando que no máximo 2 horas por dia no celular ou no computador e assim por diante, para evitar a obesidade infantil. Então, Guarizo, mais uma coisa que a leitura traz de positivo, evitar a obesidade infantil, aproveitando a deixa que a doutora trouxe aí para os ouvintes da CBN. E eu queria, Guarizo, trazer algumas dicas para os pais, né? Para que eles possam realmente construir esse processo de incentivar e vivenciar a leitura com seus filhos. A primeira delas é exatamente essa: dividir a leitura com seus meninos e meninas. Ou seja, pegue um livro e leia uma parte e dê para que seu filho ou sua filha leia a outra parte. Pode ser algumas páginas, pode ser um capítulo, mas mostre para os seus filhos que você também gosta de ler, que isto é um fato que também faz parte da sua vida. E se você não tem esse hábito, pai e mãe, comece a ter para que você possa trazer esse exemplo para o seu filho. E nessa troca, Guarizo e ouvintes CBN, vai existir sempre um processo de reflexão, de um olhar crítico, de discutir com seu filho sobre aquilo que está sendo lido, como ele entendeu, como ela entendeu, e esse processo vai fazendo com que esses meninos e meninas se sintam mais envolvidos com o processo da leitura. Outro aspecto que eu gostaria de destacar, principalmente para os menores, é que os livros com muita figura vão servir para construir esse hábito. Porque se um hábito e uma frequência no aspecto da leitura, Guarizo e ouvintes CBN, não adianta colocar na mão destas crianças, desses adolescentes, um livro de alta densidade, com muitas páginas, com nenhuma figura. Então vamos começar a ensinar, a construir esse processo da leitura com os nossos filhos, também com livros que sejam mais palatáveis, sejam mais amigáveis a eles. Outra coisa que eu gostaria de destacar para os pais, que eu vejo como um aspecto bastante importante, é construir uma dinâmica de leitura. Já que hoje nós não temos muita leitura de jornal, porque o jornal impresso já não é uma coisa que está tão frequente na casa das pessoas, peça para que ele leia um texto da internet. Mas indique, olha, saiu um texto sobre tal descoberta, sobre tal aspecto, saiu um texto que está falando na internet sobre uma competição, e incentive a que ele leia. Mas, pai, você também precisa ler. Ele gosta de frequentar a internet. Nossos meninos e meninas têm esse hábito. Então, oriente a que eles leiam também na internet, mas discuta com eles, construa o pensamento crítico, construa o olhar crítico. E por último, Guarizo, que eu queria deixar aí para os pais, é uma dica que eu vejo como muito importante e muito significativa. Nós, mais velhos, temos o hábito de ter a nossa estante absolutamente arrumadinha de livros, né? Então a gente às vezes vê alguém dando uma entrevista e atrás tem uma estante absolutamente organizada e parece que os livros foram colocados ali e que não podem ser sequer tocados, sequer mexidos. Isso faz com que as crianças e os adolescentes também criem uma certa distância. Isto aqui não é para mim, esse espaço não é para mim, esse universo da leitura não é para mim, porque eu gosto das coisas mais soltas, mais bagunçadas. Então, tire os livros da estante, coloque os livros em cima da mesa, coloque os livros no espaço que esse menino, essa menina possa pegar o livro, possa olhar, possa folhear o livro, possa perceber que ali vai trazer a cada um deles um universo que é mágico, porque a leitura traz isso. Ela incentiva a criatividade,
incentiva a capacidade de criação de vocabulários, incentiva a possibilidade de falar de uma maneira diferente, de se comunicar com uma maneira diferente. Nós temos, Guarizo e ouvintes CBN, um aumento no número de livros vendidos, mas, infelizmente, isso não tem se refletido no hábito de leitura. Muitas vezes, ao encanto de se comprar um livro, vai a uma loja de venda de livros, numa livraria, e se compra o livro e o livro fica encostado. Pai, mãe, vamos mudar esse hábito. É muito importante que a gente realmente crie um novo momento para cada um dos nossos meninos e meninas. Sem dúvida, que o livro não seja apenas uma figura decorativa, como o senhor disse. Eu achei isso muito interessante. Também as ficções, né, que lê, a criança ela treina muito o cérebro, né? Claro que a gente está falando de pais e filhos, mas até hoje, né, que a gente tem os idosos que acabam tendo Alzheimer, que acabam tendo alguma demência senil, às vezes se tiverem esse hábito da leitura, né, se tiverem algo que possa estimular o cérebro, isso pode até prevenir essas doenças, né, professor? Sem dúvida, Guarizo. E há hoje uma comprovação de que as pessoas que leem têm uma diminuição na incidência de qualquer tipo de demência, e se por acaso vierem a ter Alzheimer, ele vai demorar muito tempo para que ele se torne algo crítico. Por quê? Porque a leitura ela faz com que os nossos neurônios fiquem em movimento. É impressionante essa figura, mas é uma figura de verdade. Os nossos neurônios eles não podem ficar parados. Quando a gente só fica na frente de uma tela, a gente só fica recebendo, os nossos neurônios ficam muito acomodados. Quando a gente lê, os neurônios ficam mais agitados, eles fazem as sinapses, eles constroem ligações para que a gente possa produzir o entendimento daquilo que está sendo lido, para que a gente possa imaginar coisas novas, sonhar com coisas novas. E isso vai fazer com que realmente todo o processo de envelhecimento do nosso processo de pensamento, do nosso cérebro, aconteça de uma maneira muito mais lenta. Vai acontecer, sem dúvida nenhuma, mas que aconteça de uma maneira muito mais lenta. Então, ler é extremamente importante, a gente tem que incentivar a leitura. Guarizo, quando eu era pequeno, estava no terceiro, quarta série, no interior, numa cidade pequena onde eu morava, eu lembro que a professora trouxe uma frase, e a frase dizia assim: quem lê sabe mais. Eu nunca esqueci dessa frase, quem lê sabe mais. E é verdade. Excelente. Todas as pessoas que têm esse hábito de leitura, elas vão saber mais de todas as coisas, de toda a realidade, de todo o universo que nos envolve. Então, vamos ler, vamos construir esse hábito, vamos sair dessa inércia. Isso é muito importante para os nossos filhos, é muito importante para nós adultos e também, como você disse, Guarizo, é muito importante para as pessoas mais velhas. Vamos construir esse hábito. Tá ótimo. Muito obrigado, professor Ismael Rocha. Um abraço. Até quarta-feira que vem. Até, um abraço a todos vocês. Agora 2h52. 3h52. Estúdio CBN. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos
comentários em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Três e 55, nessa reta final do Estúdio CBN, vamos voltar a falar sobre a operação do Ministério Público na Câmara de Campinas, tendo como alvo o vereador Zé Carlos. Como já disse o advogado Ralf Totman, o vereador Zé Carlos, presidente da Câmara, não comparecerá à sessão de hoje, mas essa sessão vai acontecer, né, Enzo Urniani? A Operação Lambuja, realizada na manhã desta quarta-feira pelo GAECO do Ministério Público, com o apoio do BAEP, também cumpriu um mandado de busca e apreensão no Teatro Bento Quirino. A assessoria da Câmara mandou uma nota informando que, em virtude da ação do Ministério Público, a agenda da Casa, uma reunião da CETEC com entidades sociais no plenário, foi suspensa nesta manhã. A sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Campinas, que está marcada para 6 horas da tarde desta quarta-feira, no Teatro Bento Quirino, deve acontecer com ou sem a presença do presidente Zé Carlos, do PSB. O vereador é alvo de investigação que cumpriu 5 mandatos de busca e apreensão para ampliar a investigação de corrupção passiva em contratos terceirizados no Legislativo. Se Zé Carlos não for ao Bento Quirino, quem vai comandar a sessão é a vice Débora Palermo, do PSC, que tem autonomia para dar andamento à pauta do dia. Pauta que, aliás, vai discutir apenas questões internas da própria Casa. As mudanças de regimento envolvem a distribuição do diploma de mérito jurídico Elvino Silva Filho, que agora só pode ser outorgado a membros do Poder Judiciário, do Ministério Público e advogados que tenham se destacado pelos relevantes serviços prestados a Campinas. O outro é uma adequação que a Câmara precisa fazer para atender à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, com o estabelecimento de parâmetros para o tratamento de dados pessoais de colaboradores, cidadãos e parceiros. A Casa também deve discutir a instituição do Mês da Consciência Negra no Legislativo, com debates sobre a data, que é celebrada em 20 de novembro. De Campinas, Enzo Urniani. Obrigado, Enzo, que gravou agora há pouco essa reportagem, mas acaba de chegar, enquanto a reportagem estava ao ar, chega uma nota aqui do vereador Nelson Osseri. Os vereadores Nelson Osseri, do PSD, e Marcelo Silva, do mesmo partido, apresentaram um pedido de comissão especial de inquérito para apurar os fatos envolvendo cobrança de vantagens indevidas para a manutenção ou prorrogação de contratos das empresas terceirizadas pelo Legislativo por parte do presidente da Câmara, o vereador Zé Carlos, do PSB. O vereador Nelson Osseri se refere à Operação Lambuja, que ocorreu agora pela manhã, que o Enzo estava falando agora há pouco. Você acompanhou também com o Guilherme Pierangeli, e realizaram uma busca com o objetivo de fazer a apreensão de documentos que denunciam fraudes em contratos da Câmara Municipal. A denúncia contra o presidente Zé Carlos é de que ele teria pedido propina para fechar contratos de prestação de serviços terceirizados junto ao Poder Legislativo, o que foi negado pelo advogado dele, Ralf Totman Filho, que nos concedeu entrevista agora há pouco. Segundo Nelson Osseri, além dele e de Marcelo Silva, os vereadores Major Jaime e Paulo Gaspar
também já assinaram. São 4 assinaturas, são necessárias 11, ou seja, 1/3 da Câmara de Campinas para que essa comissão de investigação seja aberta, né? Comissão especial de inquérito contra o vereador Zé Carlos. Só recapitulando, para você que está ligando o rádio agora, o vereador Zé Carlos não vai à sessão. A reportagem do Enzo Niani ainda falava que possivelmente ele iria, não. Quem vai presidir a sessão é a vereadora Débora Palermo, porque, por recomendação do advogado de defesa, Zé Carlos não estará presente na sessão da Câmara de hoje. O Estúdio CBN vai ficando por aqui. Qualquer novidade, a gente volta com esse assunto. Muito obrigado pela companhia. Amanhã às 2h estamos de volta. Estúdio CBN. Oferecimento Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Repórter CBN. Quarta-feira, 17 de agosto de 2022. O Supremo Tribunal Federal retoma hoje o julgamento que vai decidir se as mudanças na Lei de Improbidade Administrativa valem para casos passados. O texto está em vigor desde outubro de 2021. A reforma na legislação prevê punição apenas quando ficar comprovado que houve intenção do agente público em cometer o crime. Até o momento, votaram apenas o relator do caso, Alexandre de Moraes, e o ministro André Mendonça. O ministro da Cidadania, Ronaldo Bento, afirmou que o empréstimo consignado para beneficiários do Auxílio Brasil deve começar em setembro. Ele não especificou uma data. A lei que permite esse tipo de crédito com desconto na fonte foi sancionada no começo do mês. O Ministério da Cidadania ainda editará normas complementares para que as instituições financeiras possam dar início às operações de crédito. Um policial militar ficou ferido ao manusear uma granada numa base em Salvador, na Bahia. De acordo com a corporação, o agente sofreu um corte no braço. Ele recebeu atendimento médico e foi liberado. A PM não detalhou, no entanto, como foi o manuseio da granada, nem se houve estragos no local. E a Rússia trocou o comandante da Frota do Mar Negro com base na Crimeia, território ucraniano anexado em 2014. A decisão ocorre após as explosões que atingiram um depósito de manutenção na península. Outras ações semelhantes já haviam destruído aviões de guerra e uma base aérea russa na Crimeia na semana passada. No horário de Brasília, 4h01. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Chegou a hora do Derby 204 e a melhor cobertura do clássico campineiro é na CBN Campinas. A chegada dos times, a movimentação no entorno do estádio e todas as emoções da bola rolando. Você acompanha nos 99.1 FM e youtube.com/esportecbn Campinas. Ponte Preta e Guarani. Neste sábado, a partir das 10 da manhã, Derby 204 é na CBN Campinas. Oferecimento: saúde completa e acessível é a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Barbacoa, muito além da carne. LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. Apresentação: Carlos Cabela.
Olá, muito boa tarde para você que acompanha a CBN Campinas. São 4 horas e 3 minutinhos e estamos chegando com o CBN Esportes, segunda edição, neste dia 17 de agosto de 2022. Uma ótima tarde para você que está acompanhando no FM em 99,1, também no aplicativo, no portal cbncampinas.com.br, também pelo YouTube, pelo Facebook. Aliás, quem está pelo YouTube, pelo Facebook já está vendo aqui no nosso monitor, aqui no estúdio, aqui a arte, né? Desenvolvida aí pelo nosso arteiro Rafa Pio, do Derby 204, próximo sábado às 11 horas da manhã. Aí a tela cheia, bonito. No próximo sábado tem Derby, gente. Pois é. E a galera tá procurando ingresso, hein? Muito, muito, muito. Vamos trazer o primeiro destaque de Júlio Nascimento. Chega mais, Júlio. Cabela, daqui a pouco informações sobre a dupla campineira. A Ponte Preta prepara mudanças no time titular para enfrentar o Guarani. Detalhe, casa cheia no Majestoso. Depois de anunciar que mais de 10 mil ingressos foram vendidos, a movimentação no Majestoso continua intensa. E também informações do Guarani que deve ter estreantes no Clássico. Bruno Miranda, Edson Carioca, todos jogadores que já estão à disposição do técnico Moser, que também deve ter mudanças nos 11 iniciais. Mistério. É o que sempre tem na semana do Derby. Boa tarde, Carlão. Tudo bem? Boa tarde, Cabela. Tudo tranquilo, graças a Deus. Boa tarde, especial ouvinte do CBN Esportes, segunda edição. Mistério. Sempre foi assim, né? Eu acho que hoje diminuiu. Antigamente era pior ainda, né? Porque antigamente não tinha aquela obrigação de você entregar a escalação antes, o cara escondia o jogador, treinava em local diferente. Hoje não, até com essa loucura do calendário, né, do futebol brasileiro. Mas hoje já é costumeiro treinar escondido. Já né? Literalmente dia, hoje, né? Eles estão treinando escondido. Mas eu acho difícil, assim, esses mistérios que a gente fala são dúvidas que realmente existem na cabeça do Hélio dos Anjos, na cabeça do Mozart. Mas de qualquer maneira, a previsão de um jogo muito bacana, com o estádio cheio, o Guarani em recuperação, a Ponte também em recuperação. A gente espera que dentro de campo, tecnicamente, seja um jogo bem jogado. Daqui a pouco a gente vai ter o momento da Ponte, o momento do Guarani, nas informações aqui, como sempre temos aqui, né? Como estamos falando das duas equipes agora, quem está com mais dúvida no momento? A Ponte, o Hélio dos Anjos ou o Mozart? O Hélio, a dúvida é no lugar do Everton. Eu acho que essa é a dúvida. Só. O Mozart, a lateral direita, acho que não é dúvida, né? Ainda não confirmou, mas dificilmente o Diogo Matheus vai participar. No meio-campo, né? Ele tem dúvidas com relação aos volantes. Eu acho que hoje o Mozart tem mais dúvidas do que o Hélio dos Anjos. Muito bem, Fábio Charme, boa tarde pra você. Tá tudo bem com o amigo? Boa tarde, Cabela. Tudo ótimo, graças a Deus. Então tá bom demais. Já tivemos jogos de Série B ontem. Tem jogo hoje, tem Copa do Brasil hoje, hein, Fabião? É isso aí, muito futebol, né? Pela Série B, ontem tivemos o início da 25ª rodada da Série B, né? Com empate entre Londrina e Bahia, 1-1. O Carlão acho que deu uma sussurrada aí, porque o gol do Londrina de empate aos 49 minutos do segundo tempo. Estranho. Uma falha do Danilo Fernandes, né? Nem do Danilo, né? Não é só do Danilo, né? Antes, né? O escanteio foi algo horroroso. Tivemos esse empate pela primeiro jogo da 25ª rodada. E hoje tem mais jogo pela Série B. Criciúma e Operário em Santa Catarina. Jogo que interessa diretamente a Ponte Preta e ao Guarani. Pois se o Operário vencer, foge do Guarani e cola na Ponte Preta. Lembrando que o Operário é o primeiro time fora da zona de rebaixamento com 25 pontos. A Ponte está em 13º com 29 e o Guarani na zona com 23 pontos é o 18º. Eu acho que desculpa interromper você, Fábio, mas acho que Ponte Preta e Guarani tem que ser Criciúma desde criança. Sim, um jogo que interessa aos dois, né? Até porque ninguém está recuperado, né? Não. Nós estamos em campanha de recuperação, né? O Guarani tentando sair da zona de rebaixamento. Nós estamos em campanha nós, de eleição, né? Também, né? Mas os campineiros, né? Porque a Ponte eu vejo um clima legal, uma atmosfera importante, entende-se também até pelo sofrimento do torcedor, mas a Ponte não escapou do rebaixamento. Não. Tampouco o Guarani. Então, por isso, os dois têm que torcer muito pro Criciúma. Muito bem. Tem Copa do Brasil hoje. Hoje tem decisão. É verdade. Noite de decisão pelas quartas de final da Copa do Brasil. Valendo vaga na semi. 3 jogos hoje, não? No Maracanã tem Fluminense e Fortaleza. No primeiro jogo, o Fluminense ganhou por 1-0 no Castelão. Tem a vantagem de jogar em casa agora com essa vantagem de um gol.
uma diferença de mínima. E às 21h30 tem Corinthians e Atlético Goianiense e Itaquera. Lembrando que o primeiro jogo foi 2-0 para os goianos. O Corinthians tem que tirar essa vantagem de 2 gols. E também às 9h30 da noite um belo jogo, em Atlético Paranaense de Filipão e Flamengo, na Arena da Baixada em Curitiba. O primeiro jogo foi 0-0. E amanhã, às 9 da noite, um jogo isolado, valendo o último classificado para as semifinais. América Mineiro pega o São Paulo na Arena Independência. Lembrando que no primeiro jogo, São Paulo fez 1-0 no Morumbi. E as semifinais já começam na próxima semana, Cabela. Torcedor do Corinthians. Bota o hino do Corinthians aí, Salve o Corinthians. O Timão entra em campo logo mais. Como disse aí o Fábio Chay pela Copa do Brasil, desvantagem de 2 gols. E o Roberto Lioy traz informações. Chega mais, Lioy. O jogo desta quarta-feira contra o Atlético Goianiense é considerado por muitos a última chance do Corinthians manter vivo o sonho de um título em 2022. Embora o Corinthians esteja na 3ª posição no Brasileirão, com a mesma pontuação do vice-líder Flamengo, a distância para o primeiro Palmeiras e as oscilações do time causam um certo desânimo no Brasileirão. Oscilação que pode ser minimizada na Copa do Brasil, afinal de contas são 5 jogos para ser campeão. O problema é que o primeiro jogo desta sequência pode ser o último, e aí tem a desvantagem numérica do confronto. Dentro de campo, o técnico Vitor Pereira será obrigado a fazer mudanças na equipe. Bruno Mendes, que vinha sendo titular, não pode atuar pela Copa do Brasil porque já jogou a competição pelo Internacional. Com isso, Balbuena e Gil formarão a dupla de zaga. Aliás, será apenas a segunda vez que ambos estarão juntos. A primeira foi um empate em 1-1 contra o Avaí pelo Brasileirão. Cantillo e Bruno Melo, que foram desfalques contra o Palmeiras, treinaram nos últimos dias e estão entre os relacionados. Um provável Corinthians para esta quarta-feira, 9h30 da noite, contra o Atlético Goianiense na Neoquímica Arena, tem Cássio no gol, Fagner, Balbuena, Gil e Lucas Piton ou Fábio Santos, Duqueiroz, Fausto Vera ou Cantillo e Renato Augusto, Gustavo Mosquito, Roger Guedes e Yuri Alberto. Yuri Alberto, que ainda não balançou as redes. Foram 8 jogos pelo Corinthians e nada de gols. Segundo o Footstats, foram 7 finalizações nesses jogos, sendo 5 erradas e apenas 2 em direção ao gol adversário. O detalhe é que nesses 8 jogos, Yuri Alberto foi titular em 6. Sobre negociações, com o encerramento da janela de transferência para atletas que atuam aqui no Brasil, o Corinthians não conseguiu contratar um substituto para William. A diretoria tentou contratar o jogador com as mesmas características. Até tentou Michael, ex-Flamengo, e hoje no Al Hilal da Arábia Saudita, mas não avançou. Lembrando que o Corinthians perdeu 2 atletas com essas características, ou seja, um ponta de velocidade. Gustavo Mantuan, envolvido na vinda de Yuri Alberto, e o próprio William, e nenhum atleta com essa característica foi contratado. Nesta janela chegaram o zagueiro Balbuena, o volante Fausto Vera e o centroavante Yuri Alberto. De São Paulo, Roberto Lioy. O Corinthians entra em campo hoje tentando aí fazer aí um milagre, né? O torcedor do Corinthians até teve uma reunião com o Vitor Pereira, né? Pediram uma trégua lá, o Vitor Pereira. Não, calma, gente, calma. Não sei se tem tanta calma assim não, mas enfim, vamos lá, né? Vamos lá. O Cristiano Salviano tá mandando aqui, boa tarde, Cabela, Júlio, Nascimento, Carlão, Fábio, mais animado que a rodada futebolística de hoje, só reunião da Câmara de Campinas às 18 horas. Brincadeira aí, Cristiano. Ele tá falando de futebol aqui, pô. E o Corinthians consegue reverter a situação, Carlão? Olha, Cabela, o Corinthians já mostrou em outras ocasiões do que é capaz. É claro que o momento é conturbado, fora de campo. Esse bololô envolvendo aí o treinador, com declarações mais fortes, declarações que não pegaram bem. Dentro de campo a coisa não tá legal, né? Apesar de realizar uma campanha boa no Brasileirão, mas vem de resultados aí negativos, principalmente para o arquirrival, Palmeiras, e não apresentou um mau futebol. Perdeu porque o Palmeiras foi mais eficiente e hoje o Palmeiras é mais time. Não só que o Corinthians, mas o único páreo aí é o Flamengo, né? Mas tem chances, né? Jogar na Neoquímica é complicado, né? Aquele inferno que o Gabigol falou do Maracanã, hoje se transfere para a Neoquímica Arena. Agora, o Atlético vai ter que ter a frieza, né? Minimizar os erros para tentar segurar o resultado, porque se o Corinthians marcar um gol no primeiro tempo ou logo ali os 15, 20 primeiros minutos, é difícil para o Dragão segurar. Mas, né, ele tem uma vantagem para um jogo desse tamanho, para um jogo desse porte, é uma vantagem considerável. O Luiz de Hortolândia tá mandando aqui no WhatsApp, vai Corinthians, 991869070 é o nosso WhatsApp, você pode interagir com a gente também pelo YouTube, participe conosco.
Vamos voltar a falar de derby. Júlio Nascimento trazendo informações da venda de ingressos, que continua lá no Moisés Lucarelli. Júlio. Cabela, mais um dia de movimentação intensa no estádio Moisés Lucarelli, à procura por um ingresso para o Derby 204, que vai registrar em 2022 o maior público do futebol campineiro. A Ponte Preta anunciou ontem à noite mais de 10.100 ingressos vendidos. As vendas foram retomadas hoje a partir do meio-dia, lembrando que esse horário antes era a partir das 9 horas da manhã, depois a Ponte Preta, até pela demanda, entendeu que seria melhor uma reestruturação no atendimento, então do meio-dia até 8 da noite, hoje e amanhã, a venda dos ingressos. Informações importantes sobre a comercialização, Cabela. Primeiro ponto, só tem um setor disponível, que é o setor de arquibancada Portão 2 Cabeceira, que é o portão da torcida visitante, né? Esse setor foi aberto, a torcida da Ponte, então tem ingressos disponíveis para o setor de arquibancada, R$10 inteira, R$5 a meia entrada. É obrigatória a apresentação de um CPF por ingresso e a quantidade máxima para compra é de 3 ingressos por pessoa. Tem o cadastro de crianças até 12 anos, que é obrigatório para ter acesso gratuito ao jogo, que é no site cadastromirim.ponteuan.com.br. Ponte Uan é ONE. O-N-E. Então é importante o torcedor se atentar também a todas essas informações para ter lugar garantido no clássico. Existe até uma expectativa, Cabela, da diretoria da Ponte, conversando com algumas figuras, de ter um público ali na casa dos 14, 15 mil torcedores. Essa é a expectativa com base na parcial de ingressos que estão sendo vendidos. Fato é que vai superar bastante a quantidade de torcedores contra o Vasco e pela primeira vez no futebol de Campinas em 2022, um jogo ultrapassando os 10 mil torcedores. Cabelinha. Pois é, venda de ingresso continua. Atenção, hein, gente? Atenção, é só no Moisés Lucarelli, tá? No site Futebol Card lá não tá à venda hoje, tá? Hoje só no estádio Moisés Lucarelli. Como disse o Júlio, ontem mais de 10.100 ingressos vendidos. Hoje tinha disponível somente ingressos para o setor onde fica normalmente os visitantes, torcida visitante lá no Moisés Lucarelli, que é a ferradura ali do lado da linha do trem, não é? É somente ali que tem ingressos sendo vendidos ali, se é que já não acabou também. Tá bom? Então, galera que tá correndo atrás de ingressos, vai pro Moisés Lucarelli. O Fábio Romancini aqui tá mandando aqui: Carlão, você tá treinando pra cantar o hino da Ponte já, Carlão? Em relação ao desafio? Então, não tem desafio, viu, o Romancini? Não tem. Época de derby, assim, a gente dá um tempo. Vamos segurar um pouco, depois a gente volta com os desafios. Cabelo, afinal de contas, a Ponte Preta contratou ou não o atacante do Remo, Paulo da Chácara da Barra. Ainda não foi divulgado, Paulo, tá? Ainda não foi divulgado. Acontece que ele rescindiu com o Remo, então ele está livre do mercado, ele pode a qualquer momento ser registrado pela Ponte Preta, diferente de quando está preso a algum clube. Fala, Cabela, no site do Futebol Card já não há mais ingressos disponíveis. Sabe se o site vai disponibilizar mais? Eu acho que não, viu, Donizete? Lá de Paulínia, obrigado pela mensagem. Trabalhos técnicos do Eduardo Rodrigues, o Bolacha, imagens do Face, no YouTube, Daniel França, supervisão técnica, Marcelo Eloy, comentários, Carlão de Freitas, reportagens do Júlio Nascimento, plantão, Fábio Scheibe, coordenação de esportes, Rafael Pio e a direção-geral, Daniela Pedroso. Apresentação, Carlos Cabela. Vamos pro intervalo e a gente volta já. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Oferecimento Monkey Mac, locação de caminhões Monkey e guindastes. Monkey Mac, aluguel de monks, guindastes, transportes de máquinas e mudanças industriais. Equipe especializada em içamento e remoção industrial, somada à maior frota de guindastes e monks do mercado. Atendimento imediato para Campinas e região, com transportes para todo o Brasil. Qual é o segredo da Monkey Mac? Flexibilidade em qualquer circunstância. Atender às necessidades de nossos clientes. monkeymac.com.br 3279-0005. Estradas. Oferecimento Angelina Terraplenagem e Pavimentação. WhatsApp 19-3241-5052. Vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19-3753-4400. Mário Quintino, boa tarde. Situação das estradas neste momento, Mário. Oi, Cabela, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Eu começo falando da rodovia Professor Zeferino Vaz, porque o trânsito já é intenso na chegada para a rodovia Dom Pedro em Campinas,
na altura do trevo de Barão Geraldo. Por isso, atenção aí para quem sai da Zeferino, vai acessar a rodovia Dom Pedro. Pela Dom Pedro, trânsito já intenso na chegada para a rodovia Anhanguera. Ainda não tem ponto de parada, mas já tem excesso de veículos, por isso, siga aí também com atenção. Aproveitando, Cabela, a gente traz informações também da Campinas Mogi, enquanto segue sem problemas nos dois sentidos. Cabela. Legal, Mário, você volta daqui a pouquinho. Agora você não vai mais ficar no tédio assistindo a mesma coisa. Curta a programação de Sky pré-pago com recargas a partir de R$ 9,90. Ligue 3003-8522 e vem pra Sky. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Oferecimento Good Bom, super simples. Semana passada começou o Campeonato Paulista do vôlei masculino. O vôlei Guarulhos venceu o vôlei Futuro por 3-0. O vôlei Renata perdeu de virada 3-2 para o Santo André. O São José Vôlei venceu 3-0 o Climé de Atibaia, SESI Suzano 3-0 para o SESI. A próxima rodada, a segunda rodada do Campeonato Paulista, acontece na próxima sexta-feira. SESI Super Vôlei Santo André jogam às 7 da noite, mesmo horário para Suzano e o São José Vôlei, e também para o Climé de Atibaia e o Vôlei Guarulhos. O Vôlei Futuro e o Vôlei Renato também jogam às 7 da noite com transmissão aqui na CBN Campinas e no YouTube da CBN Campinas, no Esporte CBN Campinas, inclusive com imagens do jogo para você acompanhar. No Good Bom, a gente trabalha. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM.
Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Segunda edição. Muito bem, de volta, 4 horas e 24 minutos. Vamos seguindo aqui então com com o Rafael Bellatini, tá chegando aí no Conexão Esportiva. Conexão Esportiva, com Rafael Bellatini. É semana de derby, todo mundo fica meio maluco mesmo, viu, Rafa? É assim que funciona, viu? Boa tarde pra você, seja bem-vindo. Tudo bem, Cabela? Grande abraço pra você, pro Carlão. Já passei por isso, já passei por alguns derbys aí. Ainda bem, eu só tive vitórias quando eu passei pelos derbys, mas tudo bem. Muito bem. Ô, Rafa, aliás, derby aconteceu no final de semana, lá em São Paulo, depois na entrevista coletiva, o homem falou que tinha muito dinheiro, que tá com a conta cheia. Esse é o Vitor Pereira, é da terrinha aí. Pois é até engraçado, viu, Cabela? Porque a gente, lógico, acompanhando tudo, né, assistindo e vendo as entrevistas, vendo a polêmica, mas eu morando aqui em Portugal há quase 2 anos, eu já me acostumei, é meio que o jeito daqui, viu? Não tem um pouquinho muito do que se fala do Vitor Pereira, do quão pesado ele falou, da resposta dele, é um pouco comum por aqui, tá? Tanto é que aqui em casa mesmo, o Vitor falou isso, o pessoal falou assim, português, né? Acho que sabe mais ou menos como é que funciona, é o estilo. Inclusive os relatos de bastidores que ele teria um relacionamento mais complicado com alguns jogadores, porque as respostas deles são mais ríspidas, é o jeito daqui, tá? Não tem problema nenhum. Eu tive aula com o Rui Quinta, que foi auxiliar dele no Porto, é a mesma figura. Na aula você falava uma coisa, você espera aquela resenha, aquela conversa, é direto, é seco e não tem muito papo, não. Você vai se acostumando. Como a gente costuma dizer, né? Curto e grosso, viu, Carlão? Mas você sabe, Rafa, boa tarde. Eu tô sentindo que aí o Rafa pode ajudar. Me parece uma característica dos técnicos portugueses, né? Eu acho que eu não sei se o povo brasileiro, os próprios profissionais, com seus defeitos, com suas virtudes, mas são até mais amáveis, né? O próprio Muricy, que ganhou fama de carrancudo, é um cara sensacional. Mas a gente percebe, não só no Vitor, o Abel tem seus momentos malucos, o Vitor Pereira no Flamengo parecia ser um treinador muito frio, assim, Paulo Souza. Aquela coisa de Paulo Souza, aquela coisa de relacionamento, sabe? Aquele tete a tete, aquele do Santos, Gesualdo também, meio bravão. Ele era mais ainda, né? Meio estranho, então eu acho que deve ser uma característica dos treinadores portugueses, muito competentes, mas não sei se a gente é acostumado assim com treinadores que faz aquela resenha, que bate aquele papo, tem também, né, os caras fechados, mas me parece uma característica, Rafa. É característica cultural, você vê bastante isso no povo português como um todo, na forma de trabalhar, só que o Vitor, assim como o Abel, tá? Pelos dois eu conheço um pouquinho mais dos bastidores, fiz 2 reportagens falando um pouquinho da vida deles aqui, fui para Penafiel, fui até Espinho, né? Penafiel, terra do Abel Ferreira, e Espinho, a terra do Vitor Pereira. Conversei com amigos de infância do Vitor e descobri que o Vitor é um cara muito de festa, sempre foi um cara muito de balada, inclusive a vida de jogador dele se abreviou por conta disso. Ele é um cara bem descontraído, bem simpático e amigo. Só que na hora do trabalho é trabalho, né? E aí essa coisa fica bem séria mesmo e
e pode, claro, gerar esse tipo de estranhamento. Mas você percebe bastante nas coletivas aqui em Portugal. É uma assim, é bom porque a imprensa está acostumada também, e a imprensa já chega descendo o pau, e eles descem também, e vai tudo se entendendo. Você falou que vai se entendendo, tem amizade, mas que não está se entendendo, não tem muita amizade relacionada, não, é a liga Mbappé-Neymar. Então, né, eu até brinquei ontem aqui, porque eu já fiz bastante críticas ao Neymar, mas se o Neymar tivesse feito isso pensando em Copa do Mundo, meus parabéns pro Neymar, viu? Porque ele tá conseguindo, aparentemente, desestabilizar bastante o Mbappé. Teve a complicação aí no final de semana, a disputa para ver quem disputava o pênalti. Primeiro o Mbappé foi lá e pegou a bola, bateu, perdeu o pênalti, depois o Neymar falou, não, deixa que eu bato, e converteu, né? E aí teve até aquele lance depois que o Mbappé larga a mão no meio do caminho. Poderia supor uma união sinistra, digamos assim, Brasil e Argentina, com o Messi e o Neymar, falando, olha, vamos deixar aquele garoto um pouquinho descontrolado aqui na hora que chegar na Copa do Mundo, ele tá totalmente perdido. E são dois veteranos, são dois caras experientes do futebol, que se juntar a carreira do Messi e do Neymar, não tem, passa o que o Mbappé tem de vida, e eles montaram a panelinha deles ali e é difícil tirar. Então eu brinquei que o Mbappé, se ele queria controlar o time, ele tinha que exigir a saída de pelo menos um dos dois, mas preferencialmente dos dois, porque a coisa não ia funcionar. Teve essa discussão toda, disseram as informações de bastidores são de que quase rolou as vias de fato nos vestiários, mas aí o elenco deu uma segurada nos dois lados e rolou uma bronca da direção, principalmente pelos problemas expostos dentro de campo. Fora de campo, tudo bem, né? Dentro do vestiário, se quiser brigar, não tem problema nenhum. Mas dentro de campo, tem que ter um clima um pouquinho mais controlado. Essa foi a bronca. E agora teria um armistício. Estaria tudo bem entre as duas partes. Até o próximo... Se o artifício for pensando em Copa do Mundo... É uma ótima estratégia. É uma estratégia muito boa, viu? Mas falando... É bem-vindo. Alugou um apartamento. Eu brinquei que a maior propriedade que existe hoje em dia está na cabeça do Mbappé e pertence ao Neymar. E olha, e falando de estratégia, e o PSG tem esse sonho de conquistar a Liga dos Campeões, investe, e tem chegado, mas não tem conquistado. Mas eu acho um erro de estratégia, porque me parece que eles deram tanto poder para o Mbappé, que o Mbappé pensa que ele é maior que o Paris Saint-Germain. E é um costume, no Brasil acontece isso também, mas é um costume do jogador, o superstar, pode ser qualquer superstar, mas ele nunca vai ser maior que um clube de futebol. E o Mbappé parece que está sentindo que ele é maior que o PSG, né? Então, e teria sido o mesmo erro da chegada do Neymar, né? Também, o Neymar, também. No momento que ele chega, foi dado todo, ele manda no time, aí ele arrumou briga com o Cavani, rolou aquela confusão toda, no momento que ele perde o brilho, o Mbappé passa a ser esse cara, mas aí o Mbappé supera o Neymar e ganha esse poder e tenta fazer as coisas do jeito dele. Falta um pouquinho, vou dar opinião aqui, é claro, né, de direção. Se você tiver um diretor, se você tiver um treinador que chega e fala assim, quem manda aqui sou eu e pronto, acabou, aí não tem papo, né? Pois é. Deixa eu mandar um abraço lá pro Alessio Pimenta, que é fã do Daniel Paulista. Abraço pra você, viu, o Alessio? Obrigado pela companhia, viu? Aliás, é fã de carteirinha. Rafa, você que tá em Portugal aí, o Benfica tá ganhando de 1-0 do Dinamo de Kiev, hein? Tô acompanhando na tela aqui de baixo. Ah, legal. O Casemiro tem cara de Real Madrid, vai deixar o Real Madrid? O que as cifras não fazem? Pois é, né? Aparentemente seria uma questão de dinheiro, né? A equipe do Manchester United nessa draga toda perdeu pro Brentford por 4-0 e construído na primeira etapa ali, né? É uma situação horrível. Estão dizendo, inclusive, que o United pode topar, dispensar o Cristiano Ronaldo. Falar, você está atrapalhando, tumultuando o ambiente, vai nessa, procura o seu caminho, seja feliz. Essa seria a última alternativa do United, mas eles têm vários interesses. Eles querem repor a saída do Pogba. E o Casemiro apareceu como o último nome. A oferta, segundo a imprensa britânica e também a imprensa da Espanha, seria na casa dos 60 milhões de euros para contratar o Casemiro, o que não é um valor muito abaixo do que a multa contratual. A multa contratual do Casemiro hoje é de 500 milhões de euros. Claro que esse valor nunca será pago, mas teria balançado o Casemiro. Aquela ideia de, olha, os valores são muito interessantes, mudaria de áreas, jogaria no futebol inglês, num clube tradicional, por mais que esteja
num mau momento, mas é um clube tradicional. E é claro, as cifras chamariam a atenção. Qual a idade o Casemiro dele? tem 30 anos. E é considerado uma peça fundamental ali pelo Ancelotti, que não tem a menor pretensão de negociar o jogador. Quer contar com o Casemiro para a temporada, é um jogador importante na equipe do Real Madrid neste momento. Mas, se os valores mexerem bastante com a cabeça do Casemiro, não dá para descartar essa possibilidade. Se eu sou o Casemiro eu acho que eu vi um tweet muito interessante ontem, falou assim, nenhum jogador em boa fase e bem empresariado neste momento escolhe jogar na equipe do Manchester United. Mas o bolso escolhe. E com 30 anos, eu acho que pesa. Convenhamos que o Casemiro talvez, eu não sei se ele esteja precisando tanto assim, eu acho que ele ganhou alguma coisa na carreira dele, um dinheirinho interessante, claro, vem aquele dinheiro a mais, não sou eu para julgar ninguém pelo bolso do outro, mas Real Madrid, campeão da Champions League, né, vai brigar de novo, vai tentar disputar contra o Manchester United, né? Essa draga toda. 5 vezes campeão da Champions pelo Real Madrid. Exatamente, só 5 títulos só 5 títulos. Agora, se o Cristiano Ronaldo for ficar lá, de repente o Casemiro fazia uma dupla novamente com o Cristiano Ronaldo, né? Pois é, então, mas que Cristiano Ronaldo que ficaria, né? Disputando a Europa League sem a vontade nenhuma, desse jeito que tá. O final de semana foi mais uma partida muito complicada para a equipe do United. A derrota para o Brentford foi assim, assustadora da forma que foi construído. O placar de 4-0 foi construído em 35 minutos de jogo, né? O comecinho da partida já estava 2-0 com 15 minutos. Então, fica um cenário muito horrível, até porque, se você for imaginar, eu lembro que no ano passado, o Cabela, o meu Arsenal, começou a temporada quase com o pior começo da história da Premier League, né? Porque tinha perdido os 2 primeiros jogos e não tinha marcado nenhum gol. A equipe do United marcou um gol contra, é o único gol que marcou até agora. Na próxima segunda-feira, o United recebe o Liverpool em sua casa. O Liverpool que vive um mau momento também, né? Não venceu ainda, mas o mau momento do Liverpool ainda é muito superior à equipe do United. Rafa, 4h35, já estouramos o tempo, o Bolacha tá dando pirueta ali no estúdio, na técnica ali. Um abraço, até semana que vem. Grande abraço e até a próxima. Vamos pro intervalo, a gente volta já. Repórter CBN. Quarta-feira, 17 de agosto de 2022. O novo presidente do TSE, Alexandre de Moraes, defendeu que a Justiça Eleitoral atue de forma conjunta e preventiva para garantir paz, segurança e transparência na votação de outubro. A declaração foi dada no primeiro compromisso dele no comando do órgão. Moraes se reuniu hoje com representantes dos 27 tribunais regionais eleitorais. O ministro também ressaltou a necessidade de que a Justiça Eleitoral tenha uma atuação padronizada. A Comissão de Infraestrutura do Senado aprovou o projeto que cria um marco para a geração de energia em alto mar. O relator do tema, o senador Carlos Portinho, do PL, reduziu para 1,5% a alíquota a ser paga por participação na geração de energia elétrica para empreendimentos localizados fora da costa brasileira. A matéria foi aprovada em caráter terminativo, o que significa que ela não precisa passar pelo plenário do Senado. Com isso, o texto deve ser enviado diretamente à Câmara. Uma mulher de 44 anos morreu enquanto aguardava atendimento na fila de um centro de assistência social em Paranoá, no Distrito Federal. Ela passou 8 dias em frente ao local para pegar uma senha e pedir benefícios sociais. Janaína Nunes Araújo chegou a ser levada ao hospital, mas não resistiu. O governo do DF informou que presta toda a assistência necessária à família. E a diretora do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos condenou publicamente a maneira como o órgão lidou com a pandemia de Covid-19. Rochelle Walensky afirmou que a agência falhou em responder de maneira rápida à crise sanitária. Ela avaliou ainda que a estrutura do centro precisa ser revista. As informações são do jornal New York Times. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora.
Trânsito. Trânsito é com Mário Quintino. Vamos lá então, Cabela, trazendo mais atualizações sobre a John Boy Dunlop, que agora o nosso ouvinte já encontra trânsito intenso em direção lá do Campo Grande, principalmente depois da passagem pela rodovia Anhanguera e também na altura do Jardim Rocim. Por isso, atenção aí na John Boy Dunlop, pela Andrade Neves, segue com trânsito intenso em direção do Castelo, já na chegada lá para o Balão da Torre, e a gente traz informações também da Prestes Maia, que tem trânsito intenso em direção da Santos Dumont, desde o Mário Gatti até a chegada lá para a rodovia. Cabela. Um abraço para você, Mário. Até amanhã. Abraço, até amanhã. Nova Ford Transit, taxa zero e unidades à pronta entrega da van mais vendida dos Estados Unidos e Europa. Saiba mais em ford.com.br e agende um test drive. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Muito bem, estamos de volta. Vamos voltar a falar em derby. Começamos pelo lado verde, o lado do Guarani. Novas opções para o Mozart Santos para o derby de sábado, Júlio Nascimento. Muito bem, Capela, falando sobre o Guarani, novas opções para o técnico Mozart Santos pensando no derby de sábado, e uma delas é para o ataque. Aliás, dois jogadores, né, que agora são opções aí para o ataque do Guarani. O Bruno Miranda, jogador da seleção boliviana que já está treinando agora em tempo integral, deve participar do derby, ainda não se sabe se como titular. E também o atacante Edson Carioca, jogador que passou pelo Coritiba, pelo Internacional, estava no Azures. O Edson Carioca foi apresentado e agora vive a expectativa de também participar do seu primeiro clássico. A vitória foi fundamental para o nosso decorrer da competição. Acho que isso ajudou a gente a trabalhar bem. Tem um clássico agora que é muito importante e, se Deus quiser, sair com a vitória também. O clima está bem agradável em questão do grupo. A gente está bem focado, começou a semana trabalhando bem forte. Já focado nesse clássico aí, que é também fundamental para a gente a vitória. Não importa se a gente vai jogar lá ou em casa, a gente tem que encarar isso como algo a mais para a gente poder sair da situação, para a gente poder ajudar a instituição do Book. Muito bem, Cabela, tá? Então a palavra do Edson é mais uma opção ofensiva para o técnico Moser. Daqui a pouco eu vou passar algumas possibilidades aí desse time do Guarani, mas de fato é um time que deve ter mudanças, principalmente no sistema defensivo. O Diogo Matheus não vem treinando, é um jogador que preocupa por conta das dores musculares, mas a gente sabe que no derby sempre existe aquele esforço a mais, então não dá ainda para descartar a presença do Diogo Matheus. E o Leandro Vilela também, que volta a ficar à disposição, é uma peça aí no meio campo que pode ser aproveitada também pela comissão técnica. Cabela. É aquela história que o Carlão falou lá no início do programa, que eu perguntei para ele. A gente estava falando das duas equipes, qual que seria a equipe com mais dúvida. Ele falou, o Mozart tem mais dúvida, e o Mozart realmente tem. E agora chega Edson Carioca, tem o Bruno Miranda, que chegou, tem mais dois. O Alvarinho. O Colombiano, o Rios. O Richard Rios jogou, mas enfim. O Guarani tem muitas opções aí, mas são opções que ainda não jogaram. Cabelo, o Guarani, na realidade, ele está em formação novamente, né, dentro da competição. Reformação. É uma reformação, uma reformulação, né, uma reorganização, porque tudo aquilo que foi construído até o Campeonato Paulista, infelizmente, se dissolveu, né? Tanto é que até um certo momento da competição nós cravávamos, não, o Guarani vai passar desse Z4 com muita facilidade, e está até agora. Por exemplo, se ele sair, ele vai sair agora, na 25ª rodada, né? Faltando 13 rodadas para o final. Então é muito tempo dentro de uma zona de rebaixamento, em virtude dessa queda que a equipe teve depois do Campeonato Paulista, né? E agora ele está nesse processo, os jogadores estão chegando, na realidade o Mozart ainda não tem aquela equipe ideal, né? A Ponte, até pela dificuldade que ela passou na temporada em momentos da Série B,
ela agiu com mais rapidez e conseguiu montar o time com mais rapidez dentro da competição. O Guarani, talvez até por aquele sentimento de que não tinha time para ficar no Z4, eu acho que demorou um pouquinho, demorou, quando viu, tá aqui no Z4. O famoso jogo contra o Corinthians e pelo que fez na Série B ano passado. Mesmo perdendo jogadores importantes, o Guarani vinha bem. De repente a coisa degringolou, veio o desespero, agora os jogadores estão chegando e pode ganhar da Ponte Preta com toda certeza, tem condições para isso, só que mesmo vencendo o arquirrival e saindo da zona do rebaixamento, o Mozart ainda não tem o time, né? Aquela coisa, eu sei o Guarani do 1 a 11, né? Embora não tenha hoje mais esses números, mas eu sei do Kozlins, que é o ponta esquerda. Né? Isso o Mozart não tem. Então uma vitória sobre a Ponte e a saída da zona do rebaixamento dá muito mais tranquilidade para você montar essa equipe aí sim ter o 11 ideal, né? E o Guarani também tem trabalhado fora de campo, inclusive agora vem divulgando aí o pagamento de dívidas, Júlio Nascimento. Cabelo, até mesmo antes de falar, né, sobre outras possibilidades aí na escalação do Guarani para o derby, o Guarani anunciou nessa quarta-feira que finalizou novos acordos para diminuir as dívidas trabalhistas do clube, né? Uma nota divulgada pela assessoria está dizendo que o clube liquidou acordos de 43 das 46 ações, gerando um desconto de mais de R$1.500.000. É claro que o torcedor acompanha todo esse noticiário que envolve o extracampo. Essa tem sido também uma das prioridades do Conselho de Administração, Conselho Deliberativo e Fiscal dessa gestão do Guarani, e pelo balanço do clube, havia em aberto 158 ações trabalhistas que geravam um valor total de quase 14 milhões de reais. Com esses pagamentos, de acordo com o Guarani, houve uma diminuição de 4 milhões de reais do passivo trabalhista no balanço de dezembro de 2021 e se pagou cerca de 30% dos processos trabalhistas restantes. Então, o Guarani meio que inicia um processo de contagem regressiva justamente para terminar essa sequência de quadros trabalhistas existentes e passar a ter menos de 10 milhões de reais restantes a serem quitados, que na avaliação da diretoria é um número bem considerável. Então, ao mesmo tempo que o time trabalha para ter essa recuperação dentro da Série B, a diretoria tem anunciado essas notícias, até também como um ponto estratégico, né, Cabela? De tentar reaproximar do torcedor, né? O Guarani, com a vitória contra o Náutico, já conseguiu um pouquinho mais de confiança, um pouquinho mais de tranquilidade nessa semana, e a estratégia da diretoria tem sido, com essas notícias também, gerar um pouco mais de paz no ambiente, pensando na dificuldade que é a Série B daqui pra frente, né, Cabela? Exatamente, bota dificuldade nisso, principalmente na situação que está o Guarani dentro do Z4 e patinando lá. É um jogo chave para o Guarani, esse derby no próximo sábado, para pensar aí. E outro detalhe, né? O Fábio Chaves já trouxe, quem Criciúma e Operário hoje, esse Operário, o Criciúma tem que vencer o jogo. É bom pro Guarani e é bom pra Ponte Preta, porque o Operário não encosta na ponte e não desgruda ali debaixo da zona do rebaixamento. Uma vitória do Guarani no próximo sábado é aquela vitória que a gente tem falado já há algum tempo. Uma vitória, o Guarani sai da zona de rebaixamento, mas sempre quando tem que precisa dessa vitória para sair, não consegue vencer. E é uma vitória, uma eventual vitória, que pode ter um peso muito importante para o Guarani, por tudo que representa o jogo em si, mas dentro da Série B. Porque depois o Guarani recebe o Tombense em casa. Tudo bem, o Tombense está realizando uma campanha muito boa, mas você vem de uma vitória sobre a Ponte no Moisés Lucarelli, com todo esse ambiente que está sendo criado, e você recebe o Tombense em casa, você imagina, o Brinco de Ouro vai estar lotado, né? E com uma atmosfera super positiva. Então a possibilidade de vitória é enorme. Até porque depois é o Vasco da Gama em São Januário. E esses grandes a gente sabe como que é a dificuldade de enfrentá-los. Mas é um jogo muito importante para o Guarani. É encarar realmente não só como um derby, mas com um jogo que pode significar de uma vez por todas a recuperação do Guarani dentro da Série B. Pra gente fechar esse bloco aqui, o Demian, lá do Flamboyant, está dizendo aqui: boa tarde, acabei de consultar o site e abriu venda de ingressos para o setor linha do trem. Olha só, confirmem. É o Demian, tá dizendo aqui, lá do Jardim Flamboyant. Só que tem uma coisa com relação à linha do trem. É claro que a entrada do torcedor vai ser pelo portão principal e ali do lado, né? Sim, onde fica, onde as organizadas ficam. Até mesmo porque o portão que tá quebrado precisa fechar, já vai passar por mas ali. Tem que tomar cuidado também, o torcedor e a própria segurança, porque a diretoria do Guarani,
ela vai ficar ali naquele camarote, que é na torcida visitante. E a gente sabe como que é derby, os ânimos estão aflorados dos dois lados, de repente o Guarani ganha, o Guarani faz um gol, vai ter alguma provocação, vai ter alguma coisa, e você controlar uma massa, então a polícia tem que saber controlar, ter uma estratégia muito bem definida com relação à presença do torcedor ali na cabeceira visitante. O Fábio Schaibe está acessando agora o Futebol Card. Está indisponível em todos os setores aqui, ó. Tudo indisponível, né? Indisponível, né? Indisponível. Tudo indisponível, então não tem ingresso à venda pelo Futebol Card, hein, gente? Só para confirmando aqui, viu, Demian? Nós não estamos conseguindo acesso aqui. Como já a diretoria, a assessoria da Imprensa da Ponte, hoje pela manhã, emitiu um comunicado que a venda de ingresso no Futebol Card não teria, seria somente nas bilheterias do Moisés Lucarelli. E é assim que está acontecendo, tá bom? 4:12, a gente vai pro intervalo e volta já. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Oferecimento Monkey Mac, locação de caminhões Monkey e guindastes. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa.
CBN Esportes Campinas, segunda edição. De volta aqui no CBN Esportes, segunda edição. O Marcelo Moro, Jardim Marisa. Tá dizendo que é bugrino aqui. Tá falando que o Guarani vai fazer um bom jogo contra a Ponte. Se não der pra ganhar, pelo menos o empate seria legal, ele tá dizendo. E que a torcida do Guarani comprou todos os ingressos. Que não saia confusão, verdade. Bom programa pra vocês. Obrigado, viu, Marcelo? Obrigado mesmo. E aí ele completa aqui. Se o VAR não tivesse anulado nosso gol, estávamos com 26 pontos. Verdade. Quer dizer, aí tudo foi no 3 minutos de jogo, né? Tinha muita coisa pela frente, podia muita coisa mudar, mas a vitória podia vir com mais facilidade. Bota o hino da macaca, Bolachinha. Vamos falar da Ponte Preta. A Ponte Preta que recebe o Guarani e lota o estádio. Na última parcial, 10.100 ingressos vendidos. Isso no primeiro dia de vendas, hein? Meu Deus do céu. O técnico Hélio dos Anjos vai mudar a Ponte Preta para o Clássico, Júlio. Cabela falando sobre a preparação da Ponte para o derby. 2 mudanças estão confirmadas pelo técnico Hélio dos Anjos. Fábio Sanches volta ao sistema defensivo, ele cumpriu suspensão contra o Brusque e foi substituído pelo Guilherme Souza. E também o Felipe Amaral, poupado no último jogo, entra na equipe titular. A principal dúvida envolve o substituto de Everton. Fecim e Nicolas são jogadores que estão sendo testados nessa posição e a expectativa é também que Leandro Barsi e Danilo Gomes fiquem prontos para este jogo importante. O zagueiro Fábio Sanches, que vai para o seu terceiro derby, o primeiro ele ficou no banco, o segundo ele foi substituído ainda no primeiro tempo, fala sobre a expectativa da macaca para este confronto. Cara, a expectativa é muito boa, né? É um grande jogo onde mexe com as duas equipes, mexe com a cidade, né? A gente vê tudo aí o que envolve e como você falou, eu tive no banco, né, alguns jogos, o que eu participei foram poucos minutos, então acho que eu tô com mais vontade que todo mundo de jogar, a minha vontade é muito grande de estar participando, e agora ainda mais dentro de casa, né, eu fiquei no banco só dentro de casa, logo que eu cheguei na Ponte Preta, então tô ansioso para esse jogo, né, a gente sabe da importância do jogo. Então estou ansioso e espero que a gente possa conseguir essa vitória dentro de casa. Tá então, Cabela, Fábio Sanches está vivendo a sua expectativa de completar pela primeira vez 90 minutos dentro de um derby. E o Fábio Sanches é o xerifão da zaga, né, Carlão? Cara, que recuperação teve o Fábio Sanches do Campeonato Paulista, né? Ele fez uma boa Série B, terminou bem, né? Ele com o Thiagão. No Paulistão caiu de produção, na Série B retomou o espaço, é um dos líderes da equipe, tem um discurso forte, é um bom zagueiro, um reforço e tanto, né? Um reforço entre aspas, porque ele já estava aí, mas a Ponte estava na iminência de perdê-lo, né? E deu casamento, né? Fábio Sanches e o Matheus. Com o Matheus e deu casamento com o Thiagão. O Fábio Sanches organiza muito o sistema defensivo, né? Só não deu casamento com o Fabrício. Mas é o Fabrício que não virou, né? Ele tinha cara de divórcio. Né? Tinha, não virou. Mas com o Thiagão, com o DG, porque o Fábio Sanches em forma, ele é muito tranquilo, é muito seguro, orienta, posiciona a zaga. Quando a fase é boa, tem renovação de contrato e jogador que não quer ir embora não, viu, Júlio? Cabelo, uma informação também importante sobre a Ponte Preta, mercado da bola, né? 2 novidades aí importantes para o torcedor. Primeiro que o Felipe Amaral teve o contrato renovado, o vínculo dele ia até dezembro de 23, agora vai até dezembro de 2024, inclusive com ajuste na multa rescisória. O jogador de 19 anos agora tem multa de 25 milhões para o mercado interno e 10 milhões de euros para o mercado internacional, aproximadamente 52 milhões de reais. E uma outra informação importante é que o Danilo Gomes estava negociando com o futebol da Grécia, mas a Ponte fez um pedido ao São Paulo para que o Danilo Gomes permanecesse no elenco, porque a Ponte perdeu o Everton e ainda está numa situação pendente com o Bruno Alves do Remo. O Bruno Alves rescindiu o contrato, é um agente livre, por isso ele poderia ser contratado fora da janela, mas existe um clube interessado em contar com o Bruno Alves a partir de janeiro. E o Eberlin tem priorizado contratar jogadores com contrato até o final do Campeonato Paulista. Então é um empecilho aí que vai ser debatido também pela diretoria da Ponte nos próximos dias. Eu acabei lá. Pois é. É aquilo que eu falei. Quando a fase é boa, as coisas vão melhorando. E a Ponte está vivendo um momento bom. Então tudo vai se encaixando, vai se ajeitando. A vitória, ela abafa muita coisa, né? Ela abafa muita. Por isso que no futebol não tem jeito. É vencer ou vencer.
Tanto é que as críticas da própria imprensa, nós não estamos mais falando dos erros administrativos que permanecem, a Ponte vai disputar uma Série A2, a própria torcida comprou a ideia dessa recuperação da Ponte, os jogadores também parece que estão em sintonia, tudo isso... A própria procura de ingressos aí mostra que a torcida está comprando a ideia da Ponte Preta. Uma atmosfera legal que está sendo criada. Tudo isso em virtude da vitória, desde aquele jogo contra o Náutico, né? A Ponte já vinha num processo de recuperação, mas ainda pequeno. Contra o Náutico houve a mobilização e de lá para cá as coisas melhoraram, né? Sim. Os jogadores de qualidade chegaram, ela teve 2 tropeços, um contra o Grêmio e um jogo bobo contra o Brusque, né? Uma armadilha ali, né? Um jogo... Mas fora isso, a Ponte teve um comportamento muito bom fora de casa, empatou com o CRB jogando bem, venceu o Vasco com autoridade, então é um bom momento. E agora, nada melhor para o torcedor desfrutar no jogo que o cara olha a tabela, o Ponte Pretano e o Bugrino, e olha quando que é o derby, então tá chegando. Eu vou me intrometer nessa área, desculpa, Gabriel. Claro. Mas claro que tem a ver também com a permanência do técnico também, né? O Hélio, o Fabião, o Hélio até, isso a gente sempre debateu na Cabela. Legal isso aí. E as redes sociais sempre pediram aí a saída do Hélio dos Anjos, e eu tenho comigo assim, eu acho que nem o treinador ele é o responsável pelo um sucesso, como ele também não é o responsável pelo insucesso. E o Hélio, ele abraçou a causa. O Hélio eu comparo muito com o Abelão em 2003, quando ele segurou a onda, e ele tem muito mérito sim nessa recuperação da Ponte. O Thiago Medeiros, ele tá dizendo, eu e a Malu voltando da escola ouvindo notícias da Macaca. Ela vai ganhar no sábado, tá dizendo aqui o Thiago. O Guilherme lá do Ouro Verde, boa tarde, Cabela. O Júlio Pé Quente vai narrar o derby. Grande Júlio na casinha. É o Júlio na casinha. Boa tarde, Cabela. Vai dar bugrão no derby 3-1, o Luiz Benedetti. Grande abraço pra você também. Obrigado pela mensagem, pela participação. Agora hoje tem Corinthians e Atlético Goianiense. Fabião, quanto vai ser o jogo pra você? Vai! Eu não tô nem sabendo do jogo. Vai ter não jogo, tá nem né? sabendo? Não, acho que o Corinthians ganha e vai levar pros pênaltis. Tá bom, então. Muleteiro do caramba. Carlão, um abraço pra você. Fala, Carlão. Coringão! Até amanhã. Amanhã 11h30, hein, Carlão? Pode amanhã me cobrar. Tá de volta a primeira edição do CBN Esportes. Corinthians classificado é amanhã 11h30. Um abraço pra você. Valeu, um abraço. pra você, Fabião. A gente volta amanhã. Tchau. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809.